Rapaziada, boa noite! Seja muito bem-vindo ao Acabou a Brincadeira desse domingão de carnaval em nome de Aposta Ganha. Tenho certeza que você apostou na vitória do Corinthians e se deu bem. Apostou na vitória do Corinthians pelo placar de 4-0? Aí é que eu quero saber. Já chega junto, já deixa o seu like, já compartilha a live, já deixa o seu comentário. Daqui a pouco eu vou colocar o Charles Toledo aqui. O Charles Toledo é o campeão do Aposta Ganha. Toda rodada ele leva um dinheirinho no Aposta Ganha. É impressionante. O Corinthians hoje deitou e rolou na equipe do Mirassol, mas eu quero fazer a seguinte pergunta para você nesse domingão de carnaval. Já está na nossa enquete. O Fernando Lázaro achou o time titular? Sim ou não? A escalação do Fernando Lázaro. Ele repetiu a escalação, né, do jogo do derby contra o Palmeiras. Ele repetiu essa escalação. Ele achou o time titular? É isso que eu quero perguntar para vocês. Essa formação, apenas com um volante no meio de campo, apenas com o Rony no meio campo, com o Juliano, com o Renato Augusto, com o Adson, o Juliano fazendo a função meio que de segundo volante, Yuri Alberto e Roger Guedes no ataque. O Roger Guedes, mais uma vez, arrebentou, tá arrebentando, na minha opinião. Quero saber a opinião dos amigos, a sua opinião também. E essa live é uma live para você participar conosco, para você deixar o seu comentário, para você interagir conosco. Na minha opinião, o Roger Guedes é o melhor jogador do Corinthians na temporada. O que ele tá jogando é sacanagem, o que ele tá jogando. Tá? É o melhor jogador do Corinthians na temporada. Renato Augusto tá jogando muito também, mas o Roger Guedes, com 7 gols no campeonato, o artilheiro do Campeonato Paulista, para mim, é o melhor jogador do Corinthians. Para você ver como um técnico estraga o time, aquele português que eu não quero nem lembrar, mas aquele português estragou o futebol do Roger Guedes. E agora o Roger Guedes está se recuperando, jogando um campeonato espetacular. O Fernando Lázaro achou o time. Quero saber a sua opinião. Deixe o seu like, compartilhe a live e já vem agora conosco. E já vai no embalo do carnaval. Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. Sou gavião, levanta a taça, com muito orgulho pra delírio da fiel. Um brinde ao Jubileu de Prata. Olha, esse samba enredo ficou marcado, né? Ficou histórico. Um dos títulos da Gaviões da Fiel no Carnaval Paulista. Em ritmo de carnaval, o Coringão deitou e rolou, botou o seu bloco na avenida com muita confete e serpentina. Charles Toledo, o seu destaque para essa vitória do Corinthians. E já faço a pergunta para você, Charles, a pergunta que eu estou fazendo exatamente aqui para o pessoal na nossa enquete. O Fernando Lázaro encontrou o time ideal, Charles? Boa noite. Peraí, Charles, porque de novo, mais uma vez, o Tom não te coloca. O Tom não te coloca na live. Eu não sei por quê, o que exatamente ele tem contra você para não te colocar na live, meu caro Charles Toledo. Boa noite. Boa noite, Cereto. Boa noite a todos que estão conectados conosco. Olha só, eu acho que o Fernando Lázaro encontrou a forma de jogar, tá? Encaixou o time do Corinthians. Vamos lá. Uma ótima atuação do Corinthians hoje, né? Que roteiro pro torcedor corintiano. Cássio pegando pênalti, a torcida enlouquecida, Roger Guedes marcando 2 gols, artilheiro isolado do Campeonato Paulista com 7 gols, Juliano encaixando, dando assistência, o Adson jogando muito, Fernando Lázaro acertou mais uma vez a escalação, viu? E Renato Augusto, meu amigo, Renato Augusto marcando seu primeiro gol na temporada e a camisa 8, que já foi de Dr. Sócrates, continua sendo muito bem representada, Cereto. Agora, hoje seria aniversário do Sócrates, né? Hoje, dia 19 de fevereiro, é isso? Seria aniversário do Dr. Sócrates, grande Dr. Sócrates, é isso, né? Completaria 69 anos hoje. 69 anos, um dos grandes ídolos, um dos grandes jogadores da história do futebol mundial e um dos grandes ídolos da história do Corinthians. Muita gente, meu caro Thiago Lima, muita gente queria que o Pedrinho jogasse. O Pedrinho ficou no banco de reservas, e aí muita gente gostaria que ele tivesse dentro de campo, ou pelo menos que jogasse alguns minutos. O meu caro Thiago Lima do Podcast Mão, estamos juntos, Podcast Mão e canal do Cereto. Mas o Lázaro preferiu colocar o time o time considerado titular, né? O time pelo menos que está se desenhando como time titular,
em campo. E nas alterações, ele fez 5 alterações dessa vez, ao contrário do jogo contra o Palmeiras, quando ele morreu com 3 alterações, né? Se eu não me engano, fez 2 alterações só contra o Palmeiras e morreu com 3 alterações. Dessa vez, a grande novidade foi a presença do Pedrinho no banco de reservas, mas o Pedrinho não entrou. O Lázaro tem dito dessa história de não querer queimar etapas. Eu entendo por um lado, porque ele tinha o Paulinho no banco, ele tinha o Maicon no banco, Paulinho e Maicon precisam jogar, né? Podem vir a ser titulares do time do Corinthians. O Paulinho e Maicon são jogadores que foram contratados para serem titulares do time do Corinthians. O Fausto Vera ele tinha no banco, também é um jogador que foi contratado para ser titular, né? Ele colocou esses 3 jogadores, tirou o Fagner, porque o Fagner também, se você machuca o Fagner, você não tem outro lateral direito, porque o lateral direito, reserva português, é muito ruim. Então eu acho que ele pensou também na sequência do campeonato, quando ele tira o Fagner, tirou o Juliano e colocou o Duqueiroz. O Duqueiroz até outro dia, ele era titular da equipe do Corinthians, então eu até entendo as alterações. E maravilhoso que ele não botou o Romero, eu estava com medo dele botar o Romero de novo, mas a torcida queria que ele colocasse de verdade o Pedrinho, e não foi dessa vez. Thiago Lima, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Sereto, Charles, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Maravilha, carnaval, hein? Todo mundo animado. Obrigado pela audiência aí, galera do podcast Timão. Já vamos deixando um like, né? Se inscreva se não for inscrito ou inscrito, e depois também deixar o like no canal do Sereto, vice-versa, a parceria que tá aí sendo muito produtiva para nós também. Então, um abraço aí a todos e todas, e bacana, hein? Que belo espetáculo hoje o jogo. Destaque aí pro nosso calvo Roger Guedes, tá on fire, muito legal. O Pedrinho, Sereto, é o seguinte, tem tempo, calma, né? A gente tem que também ter paciência, tem muito jogador aí que precisa jogar, o menino também não pode queimar largada, é um tipo de jogo bom para ele entrar, depois o Corinthians já fez resultado, né? O Campeonato Paulista, então eu acho que esse é o tipo de jogo que a gente vai ver jogadores aí da base, né? Da nova geração chegando, mas eu não achei ruim, tá tranquilo, acho que tem que dar ritmo de jogo, tem que descansar os jogadores, e já vou falar ressalva aqui, já abri um parênteses, Sereto, pra você. Engraçado que o time tá jogando, o time titular, 2 vezes por semana, e os caras estão correndo, estão preparados fisicamente, né? Ninguém aguentava, era um time velho, com Judas, ninguém, não tinha intensidade, não tinha nada, e de repente os caras estão jogando. Queria entender o que aconteceu, hein? Acabou o rodízio, né? Acabou a história do rodízio, essa história lamentável do rodízio, né? Alguém pode dizer, e esse é um tema que eu queria discutir com vocês aqui, no momento em que já estamos com quase 1.200 simultâneos, com 8 minutos de live. Muito obrigado, deixe o seu like aqui no canal do Sereto, no podcast Timão. É importante que você deixe o seu like, é apenas um clique para você, mas é importantíssimo que você deixe o seu like para a live espalhar, tá? Para a live espalhar, para o YouTube recomendar mais a live. É importante também que você participe aqui conosco, deixando o seu comentário. Eu leio todos os comentários, vou colocar os comentários de vocês aqui. Então, é muito importante, sim. Mas eu quero fazer a pergunta. Muita gente também li algumas pessoas dizendo o seguinte: mas precisava botar o time titular contra o Mirassol, né? Por que botar o time titular contra o Mirassol? Não seria o caso de poupar os jogadores? Mas aí quando poupa o pessoal, quando faz o rodízio, o pessoal fica bravo. Quando bota o time titular, o pessoal fica bravo. Então não sei exatamente o que o pessoal quer. Por um lado, e tem a questão do regulamento, né, Charles? O Corinthians ainda precisa, já está classificado, mas ele precisa ficar com a 2ª posição do Campeonato Paulista para numa eventual semifinal, porque na semifinal o Corinthians já está. Na quarta, vai pegar na fase de quartas de final o São Bento. O Corinthians tem obrigação de chegar à semifinal. Mas numa eventual semifinal contra, sei lá, se vai pegar o Palmeiras, se vai pegar o São Paulo, para decidir a semifinal é um jogo só. Então você joga em casa, vai ter o mando de campo, aquele que tiver mais pontos no campeonato. E numa final de campeonato, numa eventual final de campeonato, aí sim, na final são 2 jogos, e o segundo jogo na casa de quem tiver mais pontos no campeonato. Então o campeonato, esse jogo era importante para o Corinthians, sim, né? Tinha a sua importância, até porque o Corinthians passou 2 rodadas contra São Bernardo e contra Portuguesa, perdendo pontos importantes. Se tivesse vencido os 2 jogos contra São Bernardo e Portuguesa, aí você poderia botar o time reserva hoje.
Depois veio o jogo contra o Palmeiras, onde debaixo de muita chuva, o time mostrou muita raça, mostrou muita qualidade, e o Fernando Lázaro optou por repetir o time hoje. O que passa a impressão de que ele já está achando o time titular do Corinthians, Charles. Olha só, Sereta, a gente vinha comentando, né, há tempos, eu falei, por que a gente não começa os jogos, né, com o time titular e depois que fizer o resultado, vai substituindo as peças mais importantes, né, durante o jogo. Eu acho que o Fernando Lázaro acertou na escalação, fez isso hoje, é importantíssimo também nesse momento. O Corinthians é o terceiro colocado nos pontos corridos, né, então assim, o Corinthians tem que jogar muito ainda contra o Santos e para reverter essa situação e conseguir chegar ali também com a pontuação máxima para jogar em casa uma semifinal, Cereto. O Fred, que está sempre participando conosco de Portugal, estamos com 1.500 simultâneos agora, rapaziada. Deixa o seu like. Ô Fred, e compartilha nos grupos de WhatsApp. É importante você compartilhar nos grupos de WhatsApp aí, tem muito corintiano, tal, nesse carnavalzão. Ceretinho, agora acho que vai. O Fernando Lázaro encontrou o time ideal, porém achei o time muito exposto. O Mirassol chegou muito à frente, mas o ataque está de parabéns. Renato Augusto é um cracaço. O Mirassol teve muitas finalizações, mas tem que ver também que o Mirassol é um bom time. O Mirassol vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Mirassol inclusive, uma surpresa que o Mirassol não esteja numa situação melhor no Campeonato Paulista, porque o Mirassol está no grupo do São Paulo. Hoje o Água Santa está mais bem classificado, melhor classificado do que o Mirassol, tem mais pontos do que o Mirassol no campeonato. É até uma surpresa. Se eu sou o Corinthians, inclusive, eu observo com carinho alguns jogadores do Mirassol. Assim como o Corinthians está fazendo com outras equipes do futebol paulista. O Corinthians, eu gravei um vídeo sobre o Christian Barletta, que é meia atacante do São Bernardo. O Corinthians está contratando esse jogador, o Christian Barletta. E o Corinthians também tem interesse num jogador colombiano, o Richard Rios do Guarani, jogador colombiano volante. Então você pode lembrar, por exemplo, quando o Corinthians trouxe o Paulinho era do Bragantino. O Corinthians trouxe o Leandro Castan era do Barueri. O Corinthians trouxe o Ralf era do Barueri. O Corinthians trouxe o Elias era da Ponte Preta. O Corinthians trouxe o Douglas, grande Douglas, que hoje é comentarista de futebol. O Douglas era do São Caetano. E o Corinthians achou um time. Então você tem que olhar para esses times pequenos para tentar trazer contratações mais baratas e contratações que deem certo. Você não acha, Thiago? Acho sim, Cereto e Charles. Inclusive, é uma estratégia bem interessante que o Corinthians está fazendo. Buscar manter como reforço os jogadores que deram certo no elenco. Foi o caso do Yuri Alberto, que tá faltando fazer gol, mas jogou bem, buscou o jogo hoje. Caras como o Balbuena, se melhorar a fase, o Maicon. A permanência desses caras já são reforços. E aí você começa em paralelo jogadores mais jovens que estão jogando aí em times de menor expressão e que podem vir e agregar. Vamos lembrar que o Corinthians revelou muito jogador nessa forma de contratação. Paulinho, Ralf, por aí vai. Caras que estavam lá jogando em times menores, chegaram no Corinthians, arrebentaram e depois o Corinthians fez dinheiro em cima com a venda deles e viraram ídolos. Então acho que esse é o caminho, sim, o equilíbrio entre o cara que é um medalhão e o cara que vai se tornar um medalhão no futuro. Estamos com 1.700 simultâneos na live Podcast Mão, canal galera do Cereto, aqui no pós-jogo, o melhor pós-jogo de Corinthians e Mirassol é aqui. Aqui tem opinião, aqui tem interatividade. E só com 15 minutos, 14 minutos de live. Então deixa o seu like, já deixou o like? Deixa o like, o joinha, compartilhe a live, deixa o seu comentário. Por exemplo, o Wilson Ferreira está deixando o comentário aqui. Os reforços tem que contratar para serem titulares. Meias armadores e centroavante para fazer rodízio com o Yuri Alberto. Precisa de laterais titulares para o Brasileirão e Libertadores, que é pegado demais. Eu concordo que precisa de laterais, né, para as reservas do Fábio Santos e do Fagner, e precisa de um centroavante para a reserva do Yuri Alberto. Para o meio-campo é difícil você encontrar alguém para a reserva do Renato Augusto. Precisa correr atrás para trazer alguém para o lugar do Renato Augusto. Agora, mais uma vez, Charles, o Júnior Moraes não ficou no banco de reservas. Dessa vez parece que ele está com dores na ponta. O cara olha o negócio, né?
Então, é um famoso desconforto, né? Todo mundo tem isso. O desconforto, ele causa desconforto na gente, né? Eu fico desconfortável quando eu lembro que o Júnior Moraes é centroavante reserva do Corinthians. Mas avaliando essa questão dos reforços, me parece que o Corinthians tem hoje muitas opções no meio-campo, né, principalmente para a posição de volante, segundo volante. Não tem ali o meia-esquerda que possa ser o substituto do Renato Augusto. Se bem que o Juliano... Olha só, o Juliano encontrou uma segunda posição. O Juliano jogando como segundo volante, jogou um partidaço de novo. Jogou bem contra o Palmeiras e jogou bem hoje de novo contra o Mirassol. O Henrique está perguntando aqui qual a chance do Fausto Vera ir para o Flamengo. O Henrique Dias Branco. O Henrique, o português, cujo nome eu não falo, ele indicou o Fausto Vera para o Flamengo. Para o lugar do Júlio Gomes, João Gomes, né? Para o lugar do João Gomes, o volante que foi negociado para o Wolverhampton. Então essa foi uma indicação do português. Só que o Fausto Vera, ele tem contrato com o Corinthians até 2026, né? Ele tem um contrato longo com o Corinthians. O Corinthians investiu um dinheiro para contratar o Fausto Vera. Curioso é que o Fausto Vera, nesse momento, não é titular do Corinthians. Tá certo o Fausto Vera não ser o titular do Corinthians? Hoje o titular do Corinthians é o Rony. Como é que fica essa situação? Porque o Rony tá jogando muita bola, Charles. Olha só, se fosse até essa pergunta 3 jogos atrás, eu diria que Fausto Vera era o titular indiscutível no Corinthians, tá? Mas o Rony, Cereto, Rony vem carregando o piano no meio campo do Corinthians, tá? Deixou o meio de campo com uma marcação muito melhor. Nós não vemos sofrendo aquela dificuldade no meio campo, né? Então, nesse momento, o Rony é titular do Corinthians, sim. E olha, Cereto, só um destaque de uma coisa aqui, sobre as finalizações, tá? Fomos lá, 25 finalizações do time do Mirassol e 12 finalizações do time do Corinthians, tá? Sobre aquele assunto de finalizar a gol. Mas na estatística que interessa, 4 para o time do Corinthians, 0 para o time do Mirassol, né? O que interessa é bola na rede. Não adianta finalizar se a bola não entra, mas de qualquer maneira, teve, por exemplo, um pênalti a favor do Mirassol, que o Cássio fez uma defesa, e como disse o Jandevaldo Boleto Campos, que esteve na arena, a energia que a torcida do Corinthians passou quando o Cássio defendeu o pênalti é algo inesquecível. E foi inesquecível porque o Cássio defendeu o pênalti e na sequência saiu o gol do Roger Guedes numa assistência impressionante do Juliano. O Cássio, que é um gigante, cometeu uma falha ali na hora do pênalti, né? Ele fez o pênalti, mas ele se redimiu defendendo o pênalti. E a torcida do Corinthians foi à loucura. Mais uma vez, a torcida com casa cheia hoje. Mais de 38 mil pessoas na Neoquímica Arena, meu caro Thiago Lima. Sim, foi incrível. Realmente, né? Ver o Cássio faz o pênalti, já se redimiu automaticamente. Maravilhoso, né? Que energia incrível. Gostaria de estar na arena hoje e quero estar na arena em breve para poder ver o Corinthians jogando dessa forma aí. Ver o Cássio, que é a história do Corinthians se passando em frente aos nossos olhos. Né? Que maravilha. De repente aí, um dos maiores ídolos de todos os tempos, a gente tem a oportunidade de vê-lo em ação. Então, uma oportunidade única e maravilhoso. Eu vi até o próprio Craque Neto comentando a energia que foi na hora que ele passou na torcida, ele se emocionou, que o pessoal gritou pra ele lá na Arena Corinthians, então realmente incrível, maravilhoso, tá de parabéns aí o Cássio por ter se redimido. E vale também fazer um adendo, eu gostei muito da partida do senhor Adson, taticamente ele tá fazendo um papel muito importante, pode melhorar um pouquinho ofensivamente, mas estou começando a ver, amigos, um Corinthians, né? Eu acho importante repetir escalação para ter essa evolução tática, um time acontecendo. Tô vendo um time encaixando, a parte tática melhorando, tô vendo evolução, tanto na parte ofensiva, defensiva, muito interessante, eu tô gostando do que eu tô vendo, viu, com o nosso treinador aí, Fernando Lázaro. São 10 jogos, né? São 10 jogos já no comando do Corinthians e o time do Corinthians começa a pegar uma cara. A impressão é que os jogadores do Corinthians já começam a entender exatamente o que o Fernando Lázaro quer do time do Corinthians, o esquema tático. E você vê que ele fez as alterações, o esquema tático continuou o mesmo. Jogadores entraram nas respectivas posições dos jogadores nas respectivas funções dos jogadores que saíram e o time se manteve ali com qualidade. Pois não, Charles? Uma sonora do Roger Guedes, que nas outras entrevistas, disse que a diferença do português para o Fernando Lázaro é que eles entendem, né, o que o Fernando Lázaro quer.
entendem o que o Fernando Lázaro explica para eles. Então essa diferença, né, de comunicação eu acho que está sendo importante nesse momento com o time do Corinthians e o Fernando Lázaro. E acho que um detalhe que é importante também. A gente criticou o Fernando Lázaro pelos resultados, principalmente contra a Portuguesa e contra o São Bernardo, porque a Portuguesa, gente, você não pode perder ponto para a Portuguesa. O Santos ganhou de 5-0 da Portuguesa. A Portuguesa vai ser rebaixada. A Portuguesa está com um time muito ruim. O São Bernardo, sim, é um time que tá bem no campeonato. Inclusive o Corinthians está buscando reforço lá no São Bernardo, o Christian Barletta. É um time que vai se classificar no grupo do Palmeiras. Quem sabe não surpreende o Palmeiras lá no jogo de quartas de final, embora seja muito difícil, mas é um dos melhores times do campeonato. Mas aí fica aquela coisa, o Corinthians não consegue ganhar fora de casa, o Corinthians não consegue ganhar pontos fora de casa, e o Fernando Lázaro foi muito criticado também. Mas o Fernando Lázaro deu a resposta. Ele buscou ali alternativas para o time, ele mexeu no time. Quando ele escala esse meio de campo, que ele escalou contra o Palmeiras, que é só com o Rony de volante e com o Juliano fazendo a função de segundo volante, o Renato Augusto e o Adson, que mais uma vez foi muito bem, tem razão o Thiago, ele mostra primeiro muita coragem, né, em escalar o time do Corinthians, ele mostra que ele é corajoso e parece que ele encontra um jeito de jogar. Agora, não vai ser fácil, tem que ter algumas o Corinthians o Mirassol teve muitas finalizações hoje, teve. O meio-campo do Corinthians ele fica mais leve, os outros jogadores vão ter que começar a correr também para ajudar na marcação, porque só tem um volante. E no momento, meu caro Charles Toledo, que com 22 minutos ultrapassamos 2.000 simultâneos aqui na live. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado demais. Muito obrigado. Você que está no bloco do canal do Cereto e do podcast Mão. Me dê a mão, me abraça. Viaja comigo pro céu. Sou gavião, levanta a taça com muito orgulho para delírio da fiel. Pois não, Charles Toledo, você que sempre foi o Pierrot dos carnavais brasileiros. Olha só, e por todos esses elementos que a gente trouxe sobre o jogo, aí vai ter mais, viu, galera? Nesse domingo de carnaval, o Corinthians desfilou em Itaquera, né? Sambou pra cima do Mirassol. E foi mesmo. Eu acho que Fernando Lázaro vem numa constante evolução agora. Acho que entendeu como o time funciona, encaixou o time. E contra o Santos vai ser um clássico bom, hein? E daqui a pouco teremos mais um convidado, será que já está à disposição? Mais um convidado aqui do Podcast Mão, porque vai abrilhantar a nossa live. Vai abrilhantar a nossa live assim que estiver pronto, tecnicamente, estará pronto. Vai entrar aí o Diego Bonetti, já está nos ouvindo, Bonetti? Bonetti, grande Bonetti do Podcast Mão, também conosco aqui na live no AK. A pergunta que eu vou fazer para você é a pergunta que eu fiz para todos. Isso, Tom, maravilha, Tom. O Corinthians já achou o time titular? Um abraço, boa noite. Boa noite, Cereto, um grande abraço a você, primeira vez que estamos juntos aqui, Thiago Lima, grande parceiro, olha o Charles por aí também, valeu pelo convite aos amigos. Olha, pode ser que sim, mas existem ajustes que eu acho que o técnico Fernando Lázaro precisa fazer e precisa olhar para isso com muito carinho. O pessoal que me acompanha no podcast Bom, viu, Cereto, Charles, amigos, sabe que eu bato muito em cima do aspecto defensivo. Eu sou muito da escola de Fábio Carille, Mano Menezes, Tite, e me incomoda muito quando o time do Corinthians apresenta problemas defensivos. E hoje o Corinthians sofreu 22 finalizações contra o Mirassol. Por mais que me agrada muito as ideias do Fernando Lázaro, principalmente quando o time tem a bola no pé, tem me preocupado bastante o momento sem bola, a organização defensiva do Corinthians. E não é de hoje, né? O Corinthians já sofreu muitas finalizações contra o Guarani, sofreu contra o Água Santa. Hoje me assustou o volume que o Mirassol conseguiu criar de possibilidades. Eu acho que olhando para os grandes clássicos, olhando para os grandes jogos, isso é um ponto para o Fernando Lázaro pensar com carinho. Agora, é um cobertor curto, né? Quando você opta pelo Juliano fazer a função do segundo homem de meio de campo e você só tem o Rony com características de marcação defensivas, natural que o Corinthians vai ter problema na recomposição, na perda dessa posse de bola. Então, acho que me agrada as ideias do Fernando, acho que pode ser esse time com o Juliano como segundo homem de meio de campo. Agora, ajustes precisam ser feitos, né? Acho que a aplicação tática desses jogadores precisa estar um pouquinho mais azeitada para o Corinthians não sofrer tanto defensivamente. Mais uma vez, acho que quando o time
apresenta problemas defensivos, isso acaba me incomodando muito. E para mim, beira o inadmissível o Corinthians sofrer 22 finalizações contra o Mirassol dentro de casa. Um placar de 3-0 para o Corinthians que, na minha opinião, não reflete o que foi o jogo, Cereto. Acho que o Bonetti está sendo muito ranzinza. Acho que ele está sendo muito ranzinza, porque é o seguinte, o Corinthians ganhou de 4-0. 4-0 fora o baile. Mas pode dar 45 finalizações, não acertaram nenhuma. Tudo bem que o Cássio fez uma defesa de pênalti. Mas eu entendo o que ele quer dizer. E acho que agora é de fato um problema. A gente tem que entender como é que porque é o seguinte, se você quiser botar todo mundo no time, escalar o time com um volante só, é a história sim do cobertor curto, né? Você vai ter um time muito ofensivo, né? Mas você vai ter um time que vai ter problemas quando se defende. Para se defender, todo mundo vai ter que ajudar, porque senão o Rony vai ficar sobrecarregado. O Rony ou o Fausto Vera, quem ele escolher ali para ser o volante. O Fernando Lázaro, ele é um discípulo do Tite, né? Ele é um discípulo muito, como é que eu posso dizer? Ele é um discípulo ferrenho do Tite, né? E o Tite costuma dizer que o campo fala, né? Peraí. Foram 3, não foi 4, isso, foi 3-0. Eu comentar que você está contando com a defesa do Cássio como gol, é isso, perfeito. Da onde que eu tô tirando o 4-0? A torcida do Corinthians comemorou o pênalti defendido pelo Cássio como se fosse gol. Mais Cláudio Moraes, não foi 4-0, foi 3-0. De onde que eu tô tirando 4-0? Exatamente, porque a torcida foram 2 gols do Roger Guedes e um gol do Renato Augusto, né? A torcida do Corinthians comemorou o gol do Cássio como se fosse gol. Tô tirando 4-0 aqui, não sei de onde. Mas poderia ter sido 4-0. O que é que vocês acham da observação aí do Bonetti? Começando com você, meu caro Thiago Lima. Eu já até esperava, que eu conheço o Bonetti, é o nosso carilho do podcast Timão. Eu já pensei, ele vai chegar, vai falar que a defesa tava ruim. Já sabia, mas concordo, assim, acho que é uma coisa que precisa ser aprimorada, tem que azeitar realmente esse termo aí que o Bonetti falou, tá certo, porque na hora que a gente for começar a pegar os times mais fortes, obviamente eles vão saber, vamos apertar os caras que a defesa não tá aquela coisa toda. Então o Fernando Lázaro vai ter que adequar, qual vai ser a estratégia? Vai fazer esses caras recomporem melhor, defenderem melhor para compensar a falta desse outro homem de marcação ali no meio campo, ou então de repente com os times que vão atacar mais o Corinthians, ele vai mudar, vai de repente colocar o Juliano no banco e vai colocar alguém ali para fortalecer. O que eu acho interessante que a gente tá vendo, essas formas que o Corinthians tá jogando, e uma coisa vale também abrir um parênteses que eu acho legal, o Fernando Lázaro não tá escalando o jogador por nome, que a gente tá vendo o Fausto Vera no banco, por exemplo, que é muito legal, estamos vendo o Rony de titular. Vamos ver o que ele vai fazer, qual dessas duas alternativas vão rolar, mas eu acho que o Corinthians está indo bem, está melhorando. As ideias que o Fernando Lázaro ele está tendo são ideias modernas, ideias boas, me agradam, para falar a verdade. E na verdade, essa flexibilidade que ele está tendo com o elenco era o que eu esperava de um treinador de fora e não dele. Então acho que ele tá sendo um cara, ele tá sendo o gringo no Corinthians e o outro cara que tava lá que foi porque você pode ver o que ele tá fazendo agora no Flamengo, ele tá desmontando um formato campeão para impor o estilo de jogo dele. Eu vejo o Lázaro ele buscando um estilo de jogo que se encaixe com o elenco que ele tem em mãos. Então para mim tá de parabéns, mas vale melhorar a defesa sim. Isso é inteligência, isso é inteligência, né, Charles? O cara tem que ser inteligente, olhar pro elenco que ele tem e perceber quais são as possibilidades do elenco que ele tem. Porque, por exemplo, ele não tem pontas de velocidade no elenco. Então, para que ele vai jogar num esquema 4-3-3 se você não tem pontas? Você não tem pontas. Para jogar nesse esquema, você tem que contratar. Jogador. Então, é mais fácil você adaptar o elenco que você tem ao sistema tático do que você contratar jogadores. Agora, se você tem o Michael no time, você vai jogar com 4-3-3, porque aí você joga com ponta. Então, acho que o 4-4-2, nesse momento, é o melhor sistema que o Corinthians encontrou para colocar esses jogadores todos aí Tem um monte de meia, tem um monte de jogador em meio de campo, e assim ele conseguiu encontrar. Mas o que você ia dizer, Charles? Eu acabei te interrompendo. Não, foi isso mesmo. Vale lembrar que o último confronto entre Corinthians e Mirassol, Fernando Lázaro era o técnico, tá em 2022, e manteve ali
o 4-4-2 também. E o Fernando Lázaro, nesse momento, é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. E vou trazer uma estatística legal que eu vi agora aqui do SofaScore. Fernando Lázaro, na Neoquímica Arena, tá? Tem 10 jogos, 9 vitórias, olha só, 1 empate e nunca perdeu na Neoquímica Arena. 93% de aproveitamento, tá? 27 gols marcados e 4 gols sofridos. Olha que estatística bacana demais. Agora, será que é o Fernando Lázaro? E acho que o Fernando Lázaro tá muito bem, né? Ou será que é a força do Corinthians dentro de casa? Porque o Corinthians com o Fernando Lázaro não consegue jogar bem fora de casa também. Mas aí não é só exclusividade do Fernando Lázaro. Com outros técnicos, né? Ele também não jogava fora de casa. O Corinthians tem muita força dentro de casa e não tem tanta força assim fora de casa. Mas vai ter que mudar isso se quiser ser campeão paulista, por exemplo, ou se quiser ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O Álvaro Miguel está dizendo o seguinte: boa noite, Cereto. Escalou bem e parece ser os 11 titulares do Lázaro. Todo mundo jogou muito hoje, principalmente a lenda Renato Augusto. Álvaro e Giza e sua filha Vitória, de 5 anos. Um beijo para você, Álvaro. Like pro Cereto e pro pessoal do podcast. Cereto. Pois não, Bonetti? Se me permite, você dizia aí sobre o Fernando Lázaro e que o que é um bom treinador, né? O cara que olha primeiro o elenco, entende as características e depois pensa no seu sistema. Na minha visão, esse é o bom treinador. Coisa que o Silvinho não fez e nem que o Vitor Pereira, nenhum dos dois fizeram. Eles chegaram já com um modelo estabelecido na cabeça e os jogadores que se adaptem ao meu sistema. Foi isso que os dois fizeram. Mais do que isso, eu acho que a gente precisa falar sobre a coragem do Fernando Lázaro. Eu falei isso já no podcast essa semana, que precisa de uma boa dose de coragem para fazer o que o Fernando Lázaro está fazendo. Porque para o cara que tem a primeira oportunidade para ser um técnico de uma equipe profissional do tamanho do Corinthians, seria muito fácil ele pegar a herança do Vitor Pereira e manter, e ir no conservador, no burocrático, não vou inventar muito, minha primeira chance como técnico. Ele não fez nada disso. Ele fez uma aposta muito arriscada, ele rompeu completamente com o sistema do Vitor Pereira, entendeu o que seria melhor para o Corinthians e está bancando isso. Então, acho que vale o destaque para a coragem que o Fernando Lázaro teve, porque seria muito fácil para ele não fazer nada disso. E ele não quis saber, ele rompeu com tudo, ajeitou melhor o time, o Roger Guedes extraindo o melhor que o Roger pode dar, tirando a obrigação defensiva que ele não gostava de fazer com o Vitor Pereira, encaixando o Renato numa outra função que o Renato não fazia com o Vitor Pereira também. Ele mudou tudo, o Adson também, um cara mais móvel, de flutuação. Então, assim, para mim tem que dar uma boa dose de coragem, a gente precisa fazer esse destaque para o Fernando Lázaro e de olhar primeiro, né, o que é o bom treinador, o cara que olha primeiro as características do seu elenco para depois pensar no seu sistema. Então, é um cara que eu torço muito, eu acho que ele está muito preparado e o início do Lázaro é muito promissor. Porque, como eu falo, aquela cartilha para se manter treinadores, eu acho que ele está cumprindo. Ele está vencendo jogos, o torcedor está gostando do que está vendo, ele está convencendo nas vitórias e ele está invicto nos clássicos. Tudo que o treinador precisa fazer nesse começo de carreira, ele está fazendo. Ele está vencendo os jogos, ele está convencendo o seu torcedor. O corintiano hoje, ele tem mais prazer de ver o Corinthians jogar. Nos anos anteriores era uma verdadeira tortura ver o Corinthians jogar. Hoje, eu sento no sofá, eu tenho o prazer de ver o Corinthians jogar. Isso eu acho que já mudou. Então o torcedor vai comprando cada vez mais as ideias do Fernando e eu acho que tem tudo para dar certo. Agora, um negócio interessante, eu vou passar para você, Charles, algo interessante que o Bonetti falou sobre essa história do sistema tático, do esquema tático, sobre o Fernando Lázaro adaptar o esquema tático à característica dos jogadores e não o contrário, como fez os outros técnicos, né, o Silvinho e o Vitor Pereira. Tem muita gente falando sobre, porque o Renato Augusto está conversando muito com o Lázaro, né? Quem será que é o técnico? É o Renato Augusto? É o Lázaro? Hoje até não teve essa imagem, mas nos outros jogos apareceu bastante essa imagem do Renato Augusto chegando ali perto e conversando com o Lázaro, como outros jogadores já fizeram, o Cássio e tal. E acho que isso também é inteligência, porque do técnico ouvir os jogadores, que é o que o outro técnico não fazia. Você ouvir os jogadores para saber exatamente onde é que os jogadores podem render mais.
E eu tenho certeza que não veio só da cabeça do Lázaro esse sistema tático, que ele conversou com os jogadores antes para saber se os jogadores conseguiam fazer aquilo que ele estava pensando. Talvez ele esteja, nesse momento, convencendo o Juliano a fazer uma outra função. Porque eu não sei se passava pela cabeça do Juliano fazer essa posição de segundo volante, né? Mas aí também é uma maneira, ele deve ter falado para o Juliano, Juliano, eu vou arrumar um jeito de você entrar no time. E para você entrar no time, é esse jeito aí, é do segundo volante. Você pega o Roger Guedes é outro jogador. O que ele está jogando nas mãos do Fernando Lázaro é algo absurdo. Ele está deixando o Roger Guedes muito mais à vontade. O Roger Guedes não está mais preocupado só em voltar para marcar lateral, ele está muito mais solto no jogo. Então, acho que isso é mérito sim do Fernando Lázaro, pois não, Charles Toledo. Eu acho que o fator comunicação, né, tá sendo importantíssimo agora nesse momento do Fernando Lázaro com o seu time, né? É deixar o ecossistema, que eu brinco aqui, de lado, né? E fazer com que os jogadores entendam mesmo e o técnico extrair o que de melhor tem, né? Potencializar o que o jogador tem de melhor. Eu acho que isso é fundamental também e muito importante. Eu concordo com o Bonatti, tendo uma coisa que ele estava falando interessante sobre os clássicos que não perdemos. Na última live, lembra, Cereto? Eu até falei, olha a mudança de mentalidade que a gente está tendo agora. Ganhamos um clássico, quebramos um tabu, empatamos um outro clássico e não perdemos. Isso foi muito importante para a semana do Corinthians de trabalho, né? Muito importante. E outra coisa, é muito importante não só para a semana do Corinthians de trabalho, e eu quero ver a opinião de vocês, mas importante sobretudo para encorpar o trabalho do técnico. Porque a torcida, o cara ganha corpo. Você ganhar do São Paulo, você quebrou o tabu ganhando do São Paulo no Morumbi, né? E você empata com o Palmeiras, com o goleiro do Palmeiras sendo o melhor jogador em campo. Não fosse o goleiro do Palmeiras, o Corinthians teria vencido o jogo. O Corinthians jogou mais do que o Palmeiras. E isso encorpa o trabalho do técnico. O técnico deu a resposta dentro de campo. Depois de uma semana muito ruim nos resultados, eu repito, contra o São Bernardo e contra a Portuguesa, o técnico acabou respondendo dentro de campo. Eu vou passar a bola para vocês, mas antes deixa eu ler aqui o comentário do Rodrigo, que está participando aqui. Participe você também pelo Superchat, mande os comentários, compartilhe a live, deixe o seu like. Já deixou o like? Compartilhe a live. Jogar bem e não ser campeão ou ser pragmático é ganhar títulos. E uma linha muito... Bom, vou começar de novo. Jogar bem e não ser campeão ou ser pragmático é ganhar títulos. E ganhar títulos é uma linha muito, muito tênue para um técnico novo. A diretoria aguenta pressão? É em cima do que nós estamos falando. Para a diretoria aguentar pressão, tem que ter resultados. E principalmente os resultados nos clássicos. Ser campeão paulista, apenas um vai ser campeão paulista. Mas chegar à final do Campeonato Paulista já seria um tamanho gigante, porque o Corinthians fazer a final do Campeonato Paulista já seria muito interessante. E aí, Thiago, o que é que você acha? Concordo, Cereto. Sempre bati nessa tecla que o importante para o Lázaro seria chegar na final, que eu acho que era a forma que ele poderia garantir a permanência dele como treinador do Corinthians para o restante da temporada. A gente sabe que se ele perdesse clássicos, que o Bonetti está completamente certo, e como ele perdesse muito fora de casa, ele não ia aguentar chegar até o Campeonato Brasileiro, provavelmente. Então, assim, tá fazendo o que tem que ser feito. É um cara inteligente, estou gostando de ver, o time está evoluindo, precisa resolver ainda muitas coisas, precisa resolver essas partidas fora de casa, onde o Corinthians está dando umas vaciladas, mas está evoluindo. Vamos lembrar que o ano passado a gente era um pesadelo, cara. A gente começava a assistir o jogo contra o Always Ready, 1 minuto de jogo, tomou um gol. Segundo tempo, 1 minuto de jogo, tomou um gol. Vai jogar contra o Inter, 3 minutos, toma um gol. Então, assim, tá melhorando, precisa melhorar algumas coisas defensivamente, mas eu acho que o Lázaro tá num caminho muito bacana e pode ser que a gente esteja assistindo um treinador promissor que vai nos dar uma boa temporada. Então vale, assim, entender que o Corinthians agora, dessa forma que tá jogando, ele ganhou muita confiança com os clássicos, porque não perdeu. Então hoje eu tenho certeza que vocês, e até o pessoal aqui do chat, tem uma confiança que se a gente chegar numa final contra o Palmeiras, a gente tem chance de levar o título. Não vai ser fácil? Vai ser uma guerra. Mas hoje a gente já começa a confiar que o Corinthians consegue bater de frente com todos os times que estão disputando o título na temporada. O Nilson Vicente está falando o seguinte: o Yuri está há 8 jogos sem marcar gols. Será que o esquema do Lázaro está atrapalhando ele? O Lázaro já foi perguntado por isso, o Lázaro discorda, já foi perguntado por isso, né? Eu acho que pode estar atrapalhando sim, porque uma coisa é você jogar no esquema com 2 pontas e a bola chega mais no ataque,
chega mais no centroavante, outra coisa é você jogar nesse esquema em que a bola chega menos no centroavante, a bola tá chegando mais no Roger Guedes, né? O Roger Guedes, e a gente sabe o quanto o Roger Guedes é fominha, né? O Roger Guedes, quando pega a bola, ele não passa para ninguém. Então, mas eu acho que é uma questão de ajuste. O Yuri Alberto teve uma chance hoje, ele acabou escorregando. Ele é um centroavante que daqui a pouco vai começar a fazer gol. Não é possível que ele tenha desaprendido, o Bonetti, o Yuri Alberto. Não é possível. Não, e ainda agora é que o Corinthians fez todo esse esforço para ficar com ele em definitivo, né? Quer dizer, ele fez muitos gols quando ele estava emprestado, agora que ele é jogador do Corinthians, desaprendeu a fazer gol. Acho que não é o caso. Eu acho que o que tem acontecido, eu tô contigo, viu, Cereto? Uma mudança de posicionamento também tem comprometido um pouco o Yuri Alberto. A gente pode ver nas construções dos gols do Corinthians, raramente essa bola chega ali na marca penal, onde estaria o centroavante para conclusão. Os gols do Corinthians têm saído muito pelos lados e aonde os jogadores têm atacado o espaço. Então, assim, o Roger Guedes é um cara que joga de frente para o gol, né? Então, ele tem conseguido atacar melhor os espaços, finalizar mais e ter feito esses gols muito por conta disso. E o Yuri Alberto, ele fica um pouco mais sacrificado quando ele trabalha de costas para a marcação. Mas, assim, a gente não pode perder de vista também que, cara, a gente está em fevereiro. É o segundo mês do ano. Ainda é muito cedo, é um novo modelo que vai se estabelecendo. O Fernando Lázaro está muito claro, ele não vai testar a molecada. Tem gente pedindo Giovani, Pedro, ele não vai colocar, porque o mais importante para o Lázaro agora é vencer jogos e se solidificar como técnico do Corinthians. E ele vai confiar nos caras mais cascudos, nos caras mais experientes, ele não vai fazer teste nenhum com molecada nenhuma. Então, o Yuri Alberto, ele também está nesse processo de entendimento de um novo modelo de jogo. Acho que é questão de tempo, né? Dele se encaixar melhor, começar a fazer os gols. Acho que as coisas vão naturalmente acontecer. Não me parece um cara ansioso para fazer esse gol, não me parece estar desesperado para que essa fase de seca aconteça. Acho que não. Acho que é questão de tempo. Vamos com calma aí. Tem muito campeonato, tem uma temporada inteira pela frente. É claro, é o camisa 9, custou, porque o Corinthians não envolveu o dinheiro, mas custou um grande esforço da diretoria. O torcedor espera aquele Yuri Alberto do ano passado, que ainda não aconteceu, mas sem pânico também, né? Teve também no momento aquela questão da dor no tornozelo também, né? No desconforto, que atrapalhou o Roger Guedes e tirou o Roger Guedes de algumas partidas, né? Então também tem todos esses elementos. E início de temporada, acho que o Yuri Alberto vai voltar a fazer um grande futebol. Jogando, aqui pra você, Charles, João Isaías, jogando quarto e domingo no Paulistinha. Grande João Isaías. Jogando quarto e domingo no Paulistinha, com veteranos, mas dessa vez sendo absolutamente doce, educado. Com veteranos. Quando chegarem em maio, eles vão abrir o bico. Deveria testar o Balbuena com... Mas o Balbuena tá muito mal, né? O Caetano, eu não sei, ainda não foi testado. O Caetano ainda não entrou. E o Giovani. Mas uma coisa que o Bonetti disse, que ele tem razão, que é o seguinte... a segunda vez que eu concordo com o Bonetti na live, hein? Isso me preocupa muito, mas enfim. É o seguinte, o Lázaro, é evidente que ele não vai botar os moleques, eu acho até que ele vai botar os moleques para jogar, mas numa situação mais confortável. Por quê? Os jogadores cascudos são esses jogadores que seguram a onda para ele, Lázaro, no vestiário. Exatamente. Esses jogadores é que quiseram o técnico, né? Os jogadores, em toda entrevista, eles fazem questão... O Cássio, na última entrevista, fez questão de elogiar muito o Fernando Lázaro. Inclusive, o Cássio, na última entrevista, também deu uma entrevista forte pedindo reforço, Charles. Né? Dizendo, até de uma maneira educada, dizendo, isso é uma questão com a diretoria, mas o time precisa de reforços, porque a hora que chegar o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil... Mas, então você vê, ele elogia demais o técnico e fala que o time precisa de reforços, dizendo que o problema não é o técnico, que o problema é a falta de opções do elenco. Então você vê que jogadores e treinador de futebol estão falando a mesma língua. E só mais uma coisa, o Giovani e o Pedrinho ficaram no banco de reservas hoje, né? O Biro só vai ser aproveitado depois que ele renovar o contrato. Essa é a informação que eu tenho. Enquanto não renovar o contrato, o Corinthians vai jogar ele para escanteio. O empresário está fazendo jogo duro, quer aumento de salário e tal, então, por enquanto, o Biro está de fora. Pois não, Charles?
Olha só, uma declaração do Cássio aí muito educada, mas pontual, né? Dizendo que precisa, sim, de reforços, né? Então, se o grande craque, ídolo, vê isso no vestiário, no seu próprio elenco ali com os jogadores, acho que é um sinal de alerta mesmo. A gente já vinha dizendo aqui que o time do Corinthians, ele tem um time competitivo, uns 11 titulares, né? Mas quando você olha para o banco, a gente não tem peças de reposição à altura que possam mudar o parâmetro do jogo para o Corinthians. Então, o Cássio acende o alerta e estou com ele nessa aí. Eu acho que todos nós concordamos nesse ponto, viu? O professor Flávio sempre conosco, dizendo boa noite, amigos. Professor Flávio. Aliás, eu quero dar um recado para você. Você que é membro do canal do Cereto, assim como o professor Flávio, você que é membro do canal do Cereto, você tem o direito de participar do grupo de WhatsApp do canal do Cereto. É só mandar um direct para mim no Instagram que eu coloco você, eu adiciono você no grupo de WhatsApp. Falando também do Yuri Alberto, dizendo que o Yuri Alberto ainda não se encaixou no esquema do Lázaro. Porém, ele está se esforçando e dando assistência. Quero que você fale sobre isso, Thiago. O Bonetti falou bastante do Yuri Alberto, quero que você fale sobre isso também. Também concordo com o Bonetti, acho que é uma questão de adaptação. É um novo sistema, ele mesmo já falou isso numa entrevista, que ele estava se adaptando ao sistema diferente. E vale lembrar que o VP falou que esse sistema, o Corinthians vai jogar em 4-4-2, não é PlayStation, ainda tirou uma onda com o jornalista. Aí, VP, cadê? Vamos ver na hora que você tomar uma tungada aí do Corinthians no 4-4-2, se você vai ver o PlayStation, né? Mas então, acho que o Yuri Alberto, calma, gente, ele tá... Se ele não tivesse correndo, não tivesse participando do jogo, tivesse encostado, a gente podia falar, o cara virou um cone, o que aconteceu? Mas ele tá tentando, acho que é questão de tempo, com mais condicionamento físico, ele vai chegar lá, tenho certeza que ele vai dar o retorno aí que a gente precisa. Ele é um excelente jogador, tem vontade, se identifica com o Corinthians, e eu acho que vai dar tudo certo, essa é a minha opinião. E com relação aí ao pessoal fala dos meninos, eu vi gente comentando no chat, mas aí podia ter entrado, porque já tava 3-0, mas calma, gente, tem muito jogador também que tem que tomar ritmo de jogo, tem o Paulinho, tem o Maicon, então os meninos vão ser a última opção, e lá na frente, na hora que o Lázaro estiver bem tranquilo, concordo com o Bonetti, agora é hora do medalhão, só cobra criada em campo, gente. Vamos lá, rapaziada, deixa o seu like. O Tom tem que pedir o like. Se o Tom não pedir o like, rapaziada, já passamos de 1000 likes, que já me falaram aqui. Sensacional. Já passamos de 1000 likes. Continue aí deixando o seu like. E faça como o Geraldo Martins. Filho, seja membro sócio aqui do canal do Cereto. Boa noite. Toda hora os caras chegam livres para bater do nosso gol. O Juliano não desarma. Rony e Fausto com o Juliano na direita fazendo o papel que o Jadson fez em 2005. Essa é a sugestão do Geraldo, colocando o Juliano no lugar do Adson. Adson e Juliano disputariam uma posição. Mas o Adson está muito bem também no time, aí é complicado arrumar lugar para todo mundo jogar. Ainda tem o Paulinho, tem o Maicon, o Fausto Vera. Como é que você escalaria? Qual seria o seu time ideal, Bonetti? Para mim, é o time... Ou esse de hoje, ou a troca de volantes, pode ser o Duqueiroz, pode ser o Fausto Vera, mas eu vou polemizar para fazer aqui. Eu vou dizer que o Adson talvez seja o jogador mais importante do modelo de jogo do Fernando Lázaro. E eu vou explicar o porquê. Porque tem coisas que o Adson faz que muita gente não percebe, porque a gente só olha o cara quando ele tem a bola no pé. O trabalho que o Adson desempenha sem bola tem sido de algo fundamental para o Corinthians, principalmente o funcionamento do Roger Guedes com o Yuri Alberto. Porque nesse momento que o Adson consegue fazer a flutuação, ele sai lá da ponta direita, ele se aproxima do Renato, o Adson é um cara que tem uma capacidade física, porque é um jogador muito leve, e ele é o cara responsável de conectar os setores. Eu tenho dito isso há algum tempo e eu acho que nenhum outro jogador do Corinthians no elenco tem a capacidade de fazer o que ele faz. E aí eu não estou dizendo sobre qualidade, estou falando sobre característica. O que o Adson fisicamente consegue trazer ao time. Ele é um jogador de bom passe, então ele consegue fazer essa aproximação e o time do Corinthians clareia muitas jogadas com o envolvimento dele nas jogadas. Claro que não é o jogador decisivo, não é o cara que você vai esperar, que vai resolver algum jogo, não é o caso, mas no contexto coletivo, o Adson tem facilitado muito a vida do Renato Augusto, facilitado a vida do Yuri Alberto e do Roger Guedes. Agora, olhando para o banco, tem gente que não gosta do Adson, ele tem suas deficiências técnicas e eu concordo,
Eu acho que tem muita afobação, tem erro na tomada de decisão, tem muitos ajustes ali no jogo do Adson, mas fisicamente, para fazer o que ele faz, o Corinthians não tem outro jogador. E para mim, essa é a grande assinatura do trabalho do Fernando Lázaro, que é tirar o Adson da ponta direita, fazer esse trabalho de flutuação, de aproximação com o Renato Augusto e com a dupla de ataque, e é um dos grandes motivos que para mim as ideias têm dado tão certo. Agora, bem observado, bem observado. E aí é o seguinte, quem conseguiria fazer essa função do Adson? Tanto é que o Corinthians está no mercado buscando alguém para fazer essa função. O Barleta, o Christian Barleta, e o Timóteo Amaro está falando aqui, ó, Christian praticamente fechado, interesse em Richard Rios. Richard Rios é um colombiano volante do Guarani. O Christian é do São Bernardo. O Corinthians passou a focar em jogadores abaixo de 23 anos e que vem se destacando no Paulistão. Está atacando de forma correta no mercado. O Christian é canhoto e ele é um jogador que joga mais ou menos nessa função ali do Adson. Ele vem de fora para dentro, ele joga com a camisa 11 do São Bernardo. Se daqui para frente, torcedor corintiano, você vai ter oportunidade de assistir os jogos do São Bernardo, que inclusive vai pegar o Palmeiras na próxima fase no mata-mata. O São Bernardo que ganhou do Corinthians. O Christian é camisa 11 e ele é meia atacante, então acho que ele poderia fazer essa função do Adson. O Corinthians está indo para o mercado para buscar jogadores. O Matheus Pereira, o Corinthians tentou contratar, seria para essa posição. O Felipe Coutinho, o Corinthians tentou contratar, seria para essa posição, porque o Fernando Lázaro considera que essa posição é uma posição determinante para o esquema tático dele dar certo. Pois não, Charles Toledo. Vamos lá. Uma coisa que o Bonetti falou aí, mas eu concordo em partes, então vamos lá. Discorda, hein? Discorda de Bonetti agora, pra gente... Vamos discordar. É isso é ótimo. Fogo no parquinho. A questão do Adson, né? Adson desequilibrou o jogo contra o São Paulo, né? Acho que foi um jogador que, taticamente, ele fez uma leitura muito importante. Então, taticamente, ele escalado bem, entendendo suas funções, Adson pode mudar, sim, o parâmetro da partida, como foi contra o São Paulo, que fez 2 gols importantes, né? Vale lembrar que Adson tem 3 gols na temporada aí, então fica só atrás ali do Roger Guedes, meu amigo. Só atrás do... O Roger Guedes... Olha, eu abri e quero a opinião de vocês a respeito disso. O Roger Guedes, para mim, na minha opinião... Bota em tela cheia, Tom. Na minha opinião, o Roger Guedes é o melhor jogador do Corinthians na temporada. Tá arrebentando. Tem o Renato Augusto. O Renato Augusto joga bem todas, né? É difícil o Renato Augusto jogar uma mal. Joga bem todas. Mas o Roger Guedes, ele é outro jogador. Ele é um jogador que, 7 gols no campeonato. Mas é o Campeonato Paulista. Mas ele tá feliz, tá chamando a responsabilidade, bate no gol toda hora. E ele joga. O Bonetti falou sobre... Abre a tela, Tom, para mim. Abre a tela. O Bonetti falou sobre a questão do Adson. Eu gosto do Tom, porque o Tom fica sempre atento. Tá rápido. Tá rápido. Ele deve estar assistindo os melhores momentos do jogo. Deve estar assistindo. Vou pegar um cafezinho. Ai, meu Deus do céu. Eu até perdi o que eu vou falar aqui. Mas Roger Guedes. O Roger Guedes. O Bonetti falou do grande pulo do gato do Fernando Lázaro nessa questão do Guedes, nessa questão do Adson. Mas o Tom foi rápido dessa vez, hein? Muito bem. Eu pedi faz uns 45 minutos e já rolou. Mas é o seguinte, quando a gente fala desse 4-4-2, você percebe que o Guedes ele não está grudado no Yuri Alberto. Ele vem da esquerda para dentro. Ele é um 4-4-2 meio torto, né? Ele é um 4-4-2, mas ele se transforma, quando o Corinthians está atacando, ele se transforma num time que ataca com 2 atacantes, porque o Yuri Alberto e o Roger Guedes ficam próximos, só que o Roger Guedes só fica próximo do Yuri Alberto quando ele sai da esquerda e vem para dentro. E ele faz esse movimento a toda hora, da esquerda para dentro. E um detalhe, o Renato Augusto falou hoje no intervalo que o gol do Renato Augusto, ele falou assim, vocês só olham quem faz o gol, mas o Roger Guedes, ele fez uma jogada importantíssima, porque ele levou a marcação para o fundo. Essa movimentação dele é fundamental. Então eu acho que ele tem sido também um cara importantíssimo para esse sistema do Corinthians. Fala, Thiago.
Concordo, eu acho que o Watson ter feito uma função muito legal também, eu acho que o Bonetti tá certo, sem bola. O Corinthians, de repente, aí com esse menino que tá chegando, tá procurando mais um jogador para fazer essa função, né? Então eu acho que realmente estamos achando uma forma interessante de jogar. Tô gostando de ver esse 4-4-2 aí, meio torto, como disse o Cereto, tá dando certo. Tem que adequar algumas coisas, mas o Watson realmente é um jogador que, se você falar hoje, o Watson não tá em campo, vai fazer falta ali na construção, na recomposição. É um cara que está fazendo diferença no time. Vale também falar sobre o Roger Guedes. Eu bati tanto nele o ano passado no podcast Mão, falei que ele era mimado, garoto enxaqueca. Tá se tornando um líder em campo. Pode ser aí, tem grande chance de ser o artilheiro da Neoquímica Arena. Então tá chamando o jogo pra ele, fazendo o que um camisa 10 tem que fazer, pela responsabilidade do número que é a camisa. Tá chamando o jogo, tô gostando de ver. E só falta agora mesmo o Yuri Alberto dar essa encaixada. Mas eu acho que esse é o caminho. Tenho assim... vejo de uma forma muito positiva e acho que a gente pode ter muita felicidade nessa temporada com esse novo Corinthians que a gente tá vendo agora em 2023. E aí quero saber de vocês em quem vocês votariam no principal jogador e no melhor jogador em campo hoje, né? Porque temos muitos jogadores que são candidatos ao Bola de Ouro, é o melhor jogador em campo. Hoje tá difícil escolher. Eu quero a tua opinião, começando com você, Charles Toledo. Quem foi o melhor jogador em campo? Roger Guedes, é ele de novo, né? Tá ficando repetitivo, mas que seja assim até o término do ano. 2 gols, correu muito também, foi importantíssimo na jogada do gol do Renato Augusto, como o Renato Augusto mencionou mesmo ali no intervalo. Então vai para ele o Bola de Ouro. Mas antes de continuar a votação, queria perguntar para você, Bonetti, de novo, quem seria o substituto do Roger Guedes, né? Quando o Roger Guedes não puder jogar, porque quando entra o Romero, me dá um arrepio na espinha, cara. Entendeu? O Romero, eu tava vendo uma estatística, ele jogou os 9 jogos hoje ele não jogou, né? Mas ele tinha jogado até então os 9 jogos do Corinthians no campeonato. Ele tinha entrado nos 9 jogos do Corinthians. E ele não deu nenhum chute a gol nos 9 jogos. Não deu nenhum chute a gol. O Romero nunca foi um super artilheiro, mas mesmo assim ele está entre os maiores artilheiros da história da Neoquímica Arena. O Romero que a gente conheceu era um outro Romero. Agora, esse Romero nunca foi um grande craque, né? Diga-se. Mas pelo menos ele era um jogador. Quando ele entrou com o Palmeiras, no intervalo do clássico, do derby, saiu o Adson, né? Saiu o Adson. E o Fernando Lázaro justificou que tirou o Adson porque estava chovendo demais e não era um jogo para muito toque de bola. Entrou o Romero, mas o time piorou de desempenho. O time caiu de desempenho. Então eu fico pensando, Romero poderia ser o substituto do Guedes, mas não é o substituto. Quem seria o substituto do Roger Guedes? Ô Cereto, aproveitando isso, na hora que eu falei do Adson aqui, eu despertei a ira, né, no chat, o que é natural, porque vamos fazer o quê? Tem pessoas que não conseguem ter um olhar mais macro para o que o Adson faz em campo, e aí você me deu um gancho perfeito quando você diz que no intervalo do derby o Lázaro tira o Adson e coloca o Romero. O Corinthians perdeu completamente o meio de campo nesse momento. Então, para o torcedor que não está gostando do que eu estou falando sobre o Adson, que acha que o Adson é pé de rato, que o Adson não presta, revejam o jogo Corinthians e Palmeiras e vocês vão entender bem o que aconteceu com o meio de campo do Corinthians quando o Corinthians perdeu o Adson. O Renato Augusto estava lá. O Renato Augusto continuou e o Corinthians perdeu o meio de campo. Eu não estou falando que o Adson é mais jogador que o Renato Augusto. O que eu estou dizendo é que o Adson é um jogador importantíssimo para que esse modelo do 4-4-2 funcione. E aí a gente tem um grande problema no elenco, né, Cereto? Quando você perde, você pergunta, saiu o Roger Guedes, quem eu coloco? Saiu o Adson, no derby, o Fernando Lázaro colocou o Romero. Você não consegue manter o mesmo modelo de jogo, porque o Corinthians não tem elenco suficiente com as mesmas características para que o modelo seja preservado nas mudanças. Então, obrigatoriamente, quando o Fernando Lázaro faz as mudanças, ele tem que mudar o sistema também. Então, quando ele perdeu o Adson, o Corinthians não era mais o 4-4-2, o Corinthians foi para um 4-3-3 com o Romero, porque o Romero não faz o que o Adson faz.
ele não conecta os setores, ele não faz aproximação com outros jogadores. Romero é um outro tipo de jogador. Quando você perde o Roger Guedes, eu não consigo enxergar no elenco alguém que consiga fazer a mesma coisa que ele. Então, o que eu entendo que o Fernando Lázaro no dia a dia, ele tem treinado 2 sistemas. Quando ele tem esse time ideal, que é Adson, Renato Augusto, Yuri Alberto e Roger Guedes, ele tem um modelo de jogo ali. Quando ele perde algum desses jogadores, ele tem que trabalhar em outra plataforma, seja o 4-3-3, seja o 4-1-4-1, aí são outros modelos que esse time do Corinthians joga pior do que tem jogado no 4-4-2, porque faltam as características, né? Eu bato muito em cima das características do elenco, acho o elenco do Corinthians desequilibrado, acho que tem muitos jogadores parecidos. Se a gente pega os volantes, o Fausto Vera, o Maicon, são jogadores do controle de posse, mais de articulação. O Duqueiroz, que é o cara de condução de bola, é o cara da transição em velocidade, ninguém faz o que o Duqueiroz faz, já é uma característica diferente. Eu acho que falta a característica do Adson, que é o cara de aproximação, de toque de bola. O Corinthians não tem esse jogador do banco de reservas. Quando voltar o Mosquito, não é esse cara. Quando voltar o Mantuan, não será esse cara. O Romero não é esse cara. Então o que o Adson faz, por característica, só o Adson consegue fazer. Então a gente tem um problema, né? O time do Corinthians tem uma carência de características no seu elenco. Então quando se perde um jogador desse time titular ideal, o Fernando Lázaro vai ter que mudar o sistema. Ele não vai conseguir jogar da mesma forma. Ele não tem como. A gente vê quando sai o Renato Augusto, o Corinthians joga do mesmo jeito? Também não joga, porque ninguém se compara ao Renato. Mas eu acho que a característica é o ponto, né? O Corinthians faltam características mais diversas no elenco. Tem jogadores muito parecidos em termos de características ali. E aí quando você perde um, você não consegue repor com o outro. E aí fica difícil. Hoje houve um momento, depois das alterações, que o Corinthians ficou praticamente com 4 volantes, né? 4 meio de campo, ficou com 4 meio-campistas ali de marcação e de qualidade de bola também. Mas ficou com o Duqueiroz, com o Fausto Vera, ficou com o Maicon e ficou com o Paulinho, né? Ficou com 4 jogadores ali com características muito parecidas, que vai ao encontro do que o Bonetti está dizendo. Thiago Lima, quem foi o melhor jogador em campo para você? Aliás, antes eu quero que você responda uma pergunta. Quem é o titular da camisa 5? Quem você botaria como titular? Rony ou Fausto Vera? Se ele continuar optando por escalar o time apenas com um volante, né? Se ele continuar optando apenas com essa formação apenas de um volante, quem jogaria para você? Jamais imaginei que eu pudesse fazer essa pergunta. Mas é uma pergunta hoje pertinente, porque o Rony tá jogando muita bola. Eu vou de Rony hoje. Eu acho que a gente não pode pensar a escalação pelo nome ou por quanto foi investido para comprar o jogador. Fausto Vera tem mais qualidade técnica, não sei o quê, mas ele tá agora voltando, tá começando a pegar o ritmo de jogo de novo. Se ele passar a jogar melhor, aí põe o Fausto Vera. Tecnicamente, ele tem mais bola do que o Rony. Mas o Rony hoje está desenvolvendo um papel em campo que o credencia como titular. Então, nada mais justo, até acho legal isso que o Lázaro está fazendo. O cara está resolvendo em campo, então você vai ser o titular. E aí depois, vamos ver, né, nos próximos jogos. Mas isso já começa a virar uma opção legal, porque se o Rony não for jogar, você tem o Fausto Vera. Mas Rony Cross hoje é o meu favorito. Aí, tem que votar hoje é o Calvo Guedes, né? Tem que ser ele. Como é que eu não vou votar no cara? Quase que ele fez um hat-trick hoje. Então, Roger Guedes é o medalha, troféu de ouro hoje. E tem um detalhe, né? A questão do Rony e do Fausto Vera, porque o Fausto Vera o Fausto Vera perdeu. Primeiro que eu não sei se o Fausto Vera perdeu a posição, né? Quem tem que responder isso é o Lázaro. Mas o Fausto Vera, ele não perdeu a posição tecnicamente. Também tecnicamente. Mas ele saiu do time machucado. Quando ele sai do time machucado, o Rony entra no time. E muita gente, quando o Fausto Vera voltou ao time, poderia voltar ao time do Corinthians, no jogo contra o Palmeiras, se imaginava que a escalação fosse Rony e Fausto Vera. Porque todo mundo reconhecia que o Rony não podia sair do time, que o Rony estava jogando muito bem. Então, eu acho que dessa forma o técnico ganha o respeito dos jogadores. Porque vai falar, olha, o cara tá jogando muita bola, como é que eu vou tirar ele agora do time? Né? Embora, nesse caso, o Rony não reclamaria, porque o Rony sairia para entrar o Fausto Vera, né? Não teria reclamação nesse sentido. De qualquer maneira, de fato, hoje eu não vejo o Corinthians sem o Rony no meio campo.
né? Você pode escalar o time com 2 volantes, mas sem o Rony, com um volante só, acho que tem que entrar o Rony. Faltou você, Bonetti, quem é o melhor jogador em campo? Melhor em campo hoje o Roger Guedes, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que é um jogador diferente com o Fernando Lázaro do que ele foi. Olha, eu bati muito no Roger Guedes no ano passado, hein? Muito também pela preguiça da recomposição e tal, mas hoje, esse ano, assim, ele tá jogando muita bola, né? Um cara que finaliza com muita facilidade, pega muito bem na bola o Roger Guedes. É impressionante como ele pega fácil na bola e tem feito gols importantes e para mim foi o melhor em campo. Sem dúvida. Roger Guedes. E acho que pelo segundo jogo seguido a gente elege, né, Charles? Acho que na rodada passada ele também foi eleito o melhor jogador em campo aqui, o Roger Guedes. Exatamente ele. Né? Roger Guedes, Renato Augusto, sempre são eleitos os melhores jogadores em campo. O William Santana está dizendo algo, eu repasso para vocês. Sereto, vocês falam muito da reposição à altura dos titulares, porém, tirando o Flamengo, qual time do Brasil tem opções de alto nível no banco? Nenhum time tem volantes de qualidade quanto o Corinthians. Mas a questão é a seguinte, eu costumo dizer o que eu penso, pelo menos. 11 contra 11, o Corinthians já mostrou desde o ano passado que tem condições de encarar qualquer time. 11 contra 11. O Corinthians foi finalista da Copa do Brasil, o Corinthians fez a Libertadores até onde poderia ter feito, foi eliminado para o Flamengo, né? E poderia ter chegado um pouco mais longe no Campeonato Brasileiro ainda, mas ficou entre as primeiras posições ali do Campeonato Brasileiro. E acho que o Corinthians só não chegou mais longe no Campeonato Brasileiro justamente porque não tinha elenco. E o Corinthians continua com o mesmo problema, o Corinthians não tem elenco. Então quando chega mata-mata, Campeonato Paulista, o Corinthians pode ser campeão. Copa do Brasil, mata-mata, o Corinthians pode ser campeão. Libertadores, o Corinthians pode ser campeão. Mas acontece que vai chegar brasileiro mais difícil, na minha opinião, muito mais difícil. 38 rodadas, você não consegue repetir time no Campeonato Brasileiro. E acontece que vai chegar um momento em que você vai estar disputando Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, tudo junto. E aí fica difícil, aí fica muito difícil. Aí você vai ter que botar o Romero para jogar. E aí, o que é que você acha, Charles Toledo? Então, exatamente. Os campeonatos mais curtos favorecem um elenco também que é curto, né? Mas eu acho que sim. A Copa do Brasil também aí é um grande... O Corinthians tem grande expectativa, né? Por ter um elenco curto. Mas o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, vai ficar muito mais difícil para o Corinthians, tá? Precisa de contratações de peso, né? Que façam a diferença. Na verdade, os chamados reforços. Porque contratar, até o que veio agora, não foi o chamado reforço que o Corinthians precisa. Que são jogadores à altura que entrem em campo, né? E façam a diferença. Pessoal, olha o João Isaías de novo. Será que vão deixar o Bruno Mendes sair de graça? Só lembrando que no ano passado ele teve uma proposta do Cruz Azul de 4 a 5 bilhões de dólares. Só para dar a notícia de que o Flamengo também tem interesse no Bruno Mendes. Aliás, eu até gravei um vídeo. O Flamengo quer ser o Corinthians, né? Olho gordo, né? Olho gordo. Essa é a verdade. O português está de olho gordo para cima do... Não, se me permita só uma observação. Sim. Quis o Yuri Alberto, o português de lá, né? Agora quer o Fausto Vera, daqui a pouco ele vai pedir até o Tite pro próprio lugar dele. Não é possível. Quer o Bruno Mendes, né? Quer o Bruno Mendes. É isso, ele vai falar, traz o Tite pra cá. O Bruno Mendes tem contrato até o final do ano com o Corinthians. No meio do ano ele já pode, ao contrário do Fausto Vera, que tem contrato até 2026, o Bruno Mendes tem contrato até o final do ano. Então no meio do ano já pode assinar contrato com outra equipe. Pelo que eu sei, está enroscado essa renovação de contrato. E é uma posição carente, o Corinthians tem que prestar atenção, porque o Corinthians tem o Gil e o Balbuena. Ok, hoje o Gil, ok, né? Mas o Gil foi muito mal contra o Palmeiras. O Balbuena tá muito mal. Tem o Bruno Mendes e o Caetano. Todo mundo pede o Caetano, mas ninguém sabe como é que o Caetano joga. Se joga bem, se não joga bem, né? Então pede porque ele não tá jogando. O cara hoje seria o Robert Renan, que foi negociado com o Zenit, mas ele terminou o campeonato jogando como titular. O Corinthians teve os 2 últimos zagueiros que o Corinthians revelou, o Corinthians vendeu, né? O João Vitor e o Robert Renan. Você imagina uma dupla de zaga, João Vitor e Robert Renan. O Raul Gustavo não deu certo, né? O Raul Gustavo foi vendido também, foi negociado também. Mas também não deu certo. Esperava-se que ele fosse jogar mais do que ele jogou no time do Corinthians. Então, esta é a situação do Corinthians. Vocês trariam um zagueiro e a dupla de zaga escalada hoje é a dupla de zaga que tem que jogar mesmo? Começando com você, Thiago Lima.
Eu não sei se eu traria um outro zagueiro. Eu ainda espero para ver se o Balbuena, se ele melhorasse aí, voltasse numa boa fase, de repente tentar, né, ficar com ele em definitivo. Mas eu gosto do Bruno Mendes. Eu acho ele um zagueirão muito bom. Eu acho que ele tem potencial para ser titular e eu tentaria a renovação dele. Seria a minha primeira opção, Sereta. A primeira opção. Tô vendo aqui as manchetes. Noite de Roger Guedes. Eu acho que todo mundo aqui tá. Qual seria a nota do Roger Guedes para você, Bonetti? Qual nota você daria para a atuação do Roger Guedes? Já demos o bola de ouro para ele. Hoje 9. Nota 9. 9. Nota 9. E quem seria o Bola de Prata? O Bola de Prata é o segundo melhor jogador, que merece destaque também. Eu acho que hoje não tem bola de lata. Não sei se vocês vão escolher bola de lata. Tá difícil de escolher bola de lata. O pior jogador em campo. Não vi jogador mal no time do Corinthians hoje. Quem seria o Bola de Lata que merece um destaque? A bola de prata. Na tua opinião, Bonetti? Para mim, o Cássio, ele definiu uma situação que o jogo poderia ter tomado um rumo completamente diferente. Naquele momento era 2-0 para o Corinthians, se o Mirassol faz 2-1, o Mirassol já tinha muitas finalizações a gol, poderia colocar fogo no jogo, o Corinthians poderia ter algum tipo de dificuldade, e com a defesa do Cássio ele eliminou completamente, e logo depois, logo em seguida, saiu o terceiro gol. Então, assim, são coisas de um jogo de futebol, né? As coisas que se resolvem muito rápido ali. E o Cássio, para mim, foi determinante para o Corinthians ter mais tranquilidade para essa vitória e mais uma defesa de pênalti. O pessoal tá votando no Bola de Lata aqui no Rafael Ramos, mas, poxa, o Rafael Ramos não, ó, o Pimenta tá no Rafael Ramos, o Plínio no Rafael Ramos. Pô, mas o Rafael Ramos não teve nem chance de jogar, né? Que jogou muito pouco, não dá para que bom não que não teve nele. chance de jogar. Que bom que ele não teve chance, de jogar. Cássio, de fato, a cada jogo que passa, o Cássio vai ficando ainda mais gigante, se é que isso é possível. Impressionante como ele vai. O Neto fala uma coisa que eu acho que é verdade. O Neto diz o seguinte: o Cássio só vai cair a ficha. O Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. Né? Só vai cair a ficha dele sobre isso quando ele parar de jogar e daqui uns 10 anos, quando você olhar para trás demorou inclusive para eu entender que o Cássio era o maior ídolo da história do Corinthians, porque o Corinthians teve muitos ídolos, tem muitos ídolos na sua história, inclusive na sua história recente, mas o Cássio já está há 11 anos jogando com muita qualidade no time do Corinthians. E olha o Rogério aqui, mandando aqui um abraço pra gente, que obrigado. Força, Sereta e amigos, produzir bom conteúdo dá trabalho, vamos prestigiar. Obrigado, Rogério. A Anitta Bianchi também faz um trabalho muito legal aí no seu canal, cobrindo as guerras pelo mundo todo, e essa guerra na Rússia que não acaba, na Ucrânia que não acaba nunca. Isso é um troço impressionante e lamentável. Sobre o Cássio, meu caro Charles Toledo, também é teu voto pro Bola de Prata? Sobre bola de prata, o Cássio é o gigante, né? Ele merece bola de diamante toda vez, é acima de todos, né? Devia deixar o Cássio lá em cima e uma votação abaixo de todos os outros jogadores, e claro, com muito respeito. Mas eu vou de Renato Augusto, tá? Marcou o seu primeiro gol na temporada. Renato Augusto, que é o maestro em campo e o técnico dentro de campo também. Então, por todos esses elementos, hoje, Renato Augusto é o bola de prata. E sobre isso do Renato Augusto, excelente voto, quero saber do Thiago também o que ele acha. O Renato Augusto está jogando numa posição diferente do que ele jogava no ano passado. Ele, ao mesmo tempo em que ele está mais solto, ele está jogando ali pelo lado esquerdo. Ele fica bem pelo lado esquerdo, porque ele dá a opção de tabela com o Roger Guedes e com o Fábio Santos, né? Principalmente com o Roger Guedes. É por isso que eu digo, o Roger Guedes ele sai da esquerda e vai para dentro. Por isso que é um 4-4-2 meio diferente. Quando a gente fala em 4-4-2, a gente já imagina os dois atacantes ali posicionados. Não é isso que acontece. É um 4-4-2 meio diferente, com o Roger Guedes aberto na esquerda e entrando por dentro para fazer o que ele fez hoje com muita qualidade, que ele sabe fazer, né, que é o gol dele, mas tabelando também pela esquerda, fazendo as tabelas pela esquerda. O Plínio Aquino tá dizendo para contratar o 7 do Mirassol. O 7 do Mirassol quem é? O Fernandinho, né? É o Fernandinho. Gostaram do 7 do Mirassol? E aí, Thiago, aproveita e fala do Renato Augusto. É bom também, mas o Renato Augusto, eu vou falar um negócio pra você. Primeiro assim, o Cássio,
merece a bola de prata, tudo bem. Mas como fez um pênalti, o Cássio ele tem crédito ilimitado, né, no Corinthians, pela história dele, por tudo que ele fez, é cartão black, ele pode fazer o que ele quiser. Mas eu vou dar essa bola de prata pro Renato Augusto, porque que chapada. Na hora que eu vi que o espaço abriu, eu pensei, vai chapar, chapou. Golaço. Então, assim, é um gênio. Né? É um prazer assistir o Renato Augusto jogando. Né? É incrível. O cara joga, não é nem de terno, é de smoking. Porque o cara é fantástico. Então, bola de prata pra mim é o Renato Augusto. Não que o Cássio não mereça, mas Renato Augusto hoje, impressionante. Gosto de ver esse posicionamento dele que ele tá jogando. Potencializa as jogadas com o Roger Guedes. Show de bola. Então, nada a declarar. Renato Augusto leva essa hoje. Renato Augusto. Todo mundo votou no Renato Augusto. Ah, não. O Bonetti não votou no Renato Augusto. O Bonetti votou no Cássio. Mas acho que está bem votado o Renato Augusto. E o bola de bronze. Então, Renato Augusto, bola de prata. E o bola de bronze. Bola de bronze, vocês ficam à vontade também, porque o Corinthians teve muitos destaques, inclusive o Adson. O Adson jogou muita bola. E aí, Bonetti? Para mim, Juliano, pelo momento que ele tem vivido, é um jogador que a gente critica muito, porque a gente critica de quem a gente espera, né? E a gente espera muito do Juliano, a gente não pode perder de vista que ele é um dos jogadores daquele quinteto fantástico que chegou na temporada passada junto com William, Roger Guedes, Paulinho, Renato Augusto, e de repente a gente normalizou o Juliano como um jogador do banco de reservas, de tantas partidas ruins que ele fez ao longo da temporada passada. E a gente não pode normalizar isso. Esse é o Juliano que a gente espera, né? Um cara com poder de decisão. Já são 2 assistências nas 2 últimas partidas. Eu acho que ele jogou bem hoje. Estou gostando dele nessa nova função como segundo homem de meio de campo. Vai exigir mais dele na recomposição e tudo mais, mas esse último passe, ele tem qualidade para fazer isso, né? Essas assistências que ele deu contra o Palmeiras e hoje o passe dele foi um negócio maravilhoso, né? Aquele passe no ponto futuro, entre o goleiro, onde o goleiro não consegue sair, entre o zagueiro, onde o zagueiro... dele. Exatamente, então assim, foi lindo o passe que ele deu, então o meu voto vai para o Juliano. Boa, belíssimo voto. Olha o Luquinhas aqui, ó, Lucas Jesus. Dizendo o seguinte, aí, que o Guedes motivado tem a velocidade do Mbappé e o poder de decisão do Lewandowski. Que é isso, hein? Guedes e Mbappé na mesma frase e o Lewandowski, eu vou dizer um negócio para você, mas o Luquinhas está aí participando com a gente. E o Enes Gomes Rosa tá dizendo que já viu uns 10 jogos do Pedro e que ele lembra o Romário. Ô, louco! Tem um arranque do meio-campo até a área, finaliza bem e sempre sobra uma bola para ele. Mas é que a gente tem que ver, né? Eu sempre, quando se fala em categoria de base, eu sempre lembro da questão do Lulinha, né? O Lulinha, eu cobri muita Copa São Paulo com o Lulinha jogando. E o Lulinha era considerado o Messi das categorias de base. E, de fato, o que ele fazia nas categorias de base era um negócio muito impressionante. Então tem que tomar cuidado, porque de repente chega no time de cima e não consegue fazer a mesma coisa. Porque é outra coisa completamente diferente. Tem que tomar muito cuidado. Um voto para Juliano, mas tá todo mundo querendo ver o Pedrinho jogar, né? Quem sabe... Bom, contra o Santos eu acho que vai ficar mais difícil, que é o próximo jogo contra o Santos é na Vila Belmiro. Acho que vai ficar mais difícil. E aí, Charles Toledo, pois não? Na entrevista coletiva de há pouco do Fernando Lázaro, ele justificou porque não colocou os meninos da base, tá? Ele explicou que foram muitos jogos no Sul-Americano Sub-20, 10 jogos e 35 dias, e achou melhor poupá-los ali, mas que eles estavam no banco para sentir a atmosfera. Mas aí também é o seguinte, né? O Lázaro, ele é aquela história que a gente falou na quarta-feira, ele responde sem responder, né? Porque elogiou até o gramado da arena. Porque então ele relacionou. Por que ele relacionou os moleques, então? Uma resposta dele, acho que sobre justamente sobre a molecada. Ele fala assim, que ele entende a ansiedade pela questão de aproveitar alguns nomes, mas que primeiro ele tem que consolidar a equipe, que é exatamente o que o Bonetti falou. Ele precisa consolidar a equipe e que essa oportunidade para os jovens vai surgir naturalmente. Mas ele vai ter o tempo de fazer as coisas. Então, eu acho que ele tá... Gente, eu acho que ele tá certo nessa questão. Sabe? Eu acho que ele tem que... Porque se fosse um cara... Se tivesse... Tudo bem que o Pedro... Todo mundo fala que o Pedrinho é fora de série. Mas eu acho que tem que dar tempo ao tempo, sabe? Uma coisa é você ter o Neymar, quando surgiu o Neymar e tal.
né? A hora que tiver uma oportunidade, bota a molecada e para não queimar etapas. Você votou, Charles, no Bola de Bronze? Ia votar, acabei emendando essa do Fernando Lázaro, que estava quentinha nas redes sociais aqui, mas vamos lá. Concordo com Juliano. O Juliano também hoje, vou dar essa moral para ele, ia ser o Adson, tá? Que tava muito difícil ali, porque taticamente o Adson faz uma leitura de jogo e ele é importantíssimo nesse momento de Fernando Lázaro no Corinthians ali. Mas o Juliano me lembrou agora o Juliano da Copa do Brasil do ano passado, sabe? Como tá jogando muita bola. Juliano que tinha feito 5 gols, então ele aí, hoje metade do gol foi dele. Então é o bola de prata. E o Juliano me passa uma impressão de que ele é um cara de grupo, né? De que ele é um cara querido no grupo, que as pessoas gostam dele. E é fácil trabalhar com o Juliano. Eu falei errado, desculpa. É bola de bronze, Juliano. Bola de bronze, Juliano. Bola de ouro foi Obrigado, o Roger Tom. Guedes. O Tom tá sempre esperto, você vê, né? Você quer derrubar o Tom? Essa moral pra ele. Tom tá sempre... Bola de ouro foi o Roger Guedes, o bola de prata foi o Cássio e o bola de bronze, o Juliano. Bola de lata, vocês querem votar? Se quiser... O bola de prata foi o Renato Augusto, não? A bola de prata foi o Renato Augusto. Isso, exatamente, a bola de prata foi o Renato Augusto. Mas teve um voto pro Cássio, né, que foi do Diego. Vocês querem votar no bola de lata ou não tem menção pro bola de lata hoje? Porque se não quiser votar, não precisamos votar também. Não temos obrigação nenhuma de fazer isso daqui. Você quer votar em alguém, Thiago? Não, tava pensando agora, quem seria? Não tem ninguém. Só se for pelo histórico, vota aí no Rafael Ramos, mas o coitado nem jogou, né? Não dá nem pra também jogar esse peso nas costas dele. Eu acho que seria, hoje seria cruel mesmo, ó. O Felipe Zimmer tá dizendo, boa noite, amigos. Vocês já repararam que aquela pressão sem a bola que o português prometeu implementar e não teve sucesso, esse time do Lázaro faz em diversos momentos e faz muito bem feito? Vocês estão reparando isso, essa pressão sem a bola? O que você acha, Bonetti? Eu acho que tem momentos, né? Tem alguns momentos específicos que o time procura fazer isso, principalmente na Neoquímica Arena. Fora de casa é mais raro que isso aconteça, mas, claro, né? Todo treinador que entende o que o futebol se exige nos dias de hoje tá alinhado com esse tipo de postura defensiva, de tentar esse perde-pressiona no campo de ataque, ficar mais próximo do gol ao retomar a posse de bola. Agora, isso precisa ser feito com muito treinamento, né? Porque a movimentação precisa ser muito coordenada, porque no momento que você dá esse bote lá em cima e você erra, você tem um grande problema. E eu acho que o Fernando Lázaro tem tomado esse tipo de cuidado, porque uma coisa é você fazer isso com uma linha de defesa com intensidade, mais jovem, capaz de recompor, de fazer as leituras em velocidade. Esse não é o caso do Corinthians, né? Você tem o Fábio Santos, o Fagner e o Gil. Então, vai ser muito difícil essa implementação desse time do Corinthians tentando fazer esse perde-pressiona lá em cima. Porque em algum momento que der errado, você vai ter um grande buraco no meio de campo e vai ter o Mano. Vai ficar no Mano o Fagner, o Fábio Santos, o Gil, e aí a gente vai ter problema, a gente vai ter muita dificuldade. Então eu acho que tem momentos específicos que a equipe tenta fazer isso. Agora, quando não dá certo, a gente tem um grande problema, né? E só para pontuar um problema, viu, Cereto, você falava sobre o posicionamento do Renato Augusto, uma preocupação que eu tenho quanto ao trabalho do Fernando Lázaro é isso, né? Porque o Lázaro ele está tentando privilegiar o Roger Guedes e tirar essa obrigação defensiva do Roger para não acompanhar a lateral, e quem está fechando a linha pela esquerda é o Renato Augusto. E é o Renato que dá sustentação ao Fábio Santos. Isso pode dar certo contra o Mirassol, pode dar certo contra o Guarani. Agora, estou muito curioso para saber como é que vai ser isso num Campeonato Brasileiro, numa Libertadores. Quem é que vai dar essa sustentação ao Fábio Santos? Porque nesse momento o Renato Augusto está se sacrificando pelo time, né? Ele se sacrifica pelo time para tentar ajudar o Fábio no momento sem bola pelo lado esquerdo, para o Roger não ter que voltar. Agora, não sei até quando isso vai dar certo, se esses caras vão ter esse fôlego a temporada inteira. O Fábio Santos tem 37, o Renato tem 35. Me causa dúvidas aí de quanto esse time vai aguentar. E só para polemizar, jogar sementinha aí para os amigos, o tal do Matheus Bidu, olha, foram pouquíssimos jogos, mas já deu para ver que nem sombra ele vai fazer o Fábio Santos. A gente tem um grande problema na lateral esquerda. Foi uma pequeníssima amostragem até agora, né? Perdão, se eu não me engano, 2 jogos, né?
ou pelo menos um jogo, com certeza, ele jogou o tempo todo. Não deu. Agora, tem que esperar mais um pouco, mas dá a impressão de que, de fato, o Lázaro não tem confiança no Bidu. Sobre o Renato Augusto às vezes reveza nessa marcação na esquerda. Quando o time está sem a bola, muitas vezes ele faz a marcação, ele tenta fazer a marcação na saída, e aí o Roger Guedes é que volta para fazer a marcação. Mas, de fato, eu acho que o lado esquerdo do Corinthians, na defesa, é o lado mais complicado, né? Sim. O Lázaro vai ter que encontrar uma solução ali, porque é o lado mais fragilizado do Corinthians ali, esse lado na esquerda. No derby, o lado direito acabou sendo o lado mais complicado, porque no momento em que o Abel Ferreira inverteu, se eu não me engano, ele botou o Dudu para a esquerda, ou ele botou o Rony de centroavante, botou o Dudu para jogar na esquerda, em cima do Fagner. E tanto é que a alteração do Lázaro é justamente para botar o Romero para ajudar na marcação, como dublê de lateral, né? Mas tem gente falando que o Yuri Alberto foi o bola de lata. Mas não é crueldade. A gente falou sobre o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, quando não mete gol, quando ele não faz gols, ele chama. Mas no ano passado ele ficou 7 jogos sem fazer gols, né? Antes dele fazer o primeiro, contra o Atlético Goianiense, ele ficou 7 jogos sem fazer gols. Yuri Alberto, seria maldade nossa votar no Yuri Alberto? O que vocês acham? Charles? Sim, eu acho. Sim, já respondeu o Bonetti. E aí, você, Charles? Eu acho que não, viu? Não é uma maneira de bola de lata, mas é dizer assim, quem menos entregou hoje, vai. Vou dizer por isso, porque a gente muito espera a entrega dele, do Yuri Alberto, todo jogo. E, novamente, hoje, né, é uma constante já. Ele não vem bem, né? Não sei se tecnicamente ou ainda fisicamente. Ele perdeu umas corridas ali contra os zagueiros que eu fiquei impressionado. Antigamente ele não perdia nesse sprint final ali para retomada de bola. Mas vou votar no bola de lata, porque muito se espera desse jogador Iralberto. Iralberto que tem um contrato mais longo do time do Corinthians até o final de 2027. Mas ele não deu. Ele deu passe pro gol do Roger Guedes, o primeiro, né? Na metida de bola do. Foi uma assistência que ele não quis, né? Mas tudo bem, ele foi dominar a bola ali, mas, pô, que sensacional. Mas a gente espera muito dele, Cereto. E por esperar muito desse jogador de alto nível, acho que a cobrança tem que vir sim, sabe? Então o Yuri Alberto tem o voto do. E o Bonetti tá dizendo que não. Você não, Bonetti. Não, você perguntou se era maldade, eu falei sim, é maldade. É porque o Charles é maldoso. O Charles é maldoso. Não, era só enquanto a maldade, mas assim, colocar o Yuri Alberto como o pior do time é um exagero sem tamanho, assim. É porque, claro, o cara é o camisa 9 e se espera gols, e quando o cara não faz gols existe a cobrança, como o Charles disse. Mas olha, o Thiago vai lembrar, lá no podcast Mão, antes do Yuri Alberto ser contratado, eu falei, o Yuri Alberto não é um fazedor de gols. Ele faz gols? Faz. Mas ele não é o 9 clássico, ele não é o Pedro, ele não é o Luiz Soares, esse tipo de camisa 9. O cara fazedor de gols, que a cada 3 jogos o cara tá balançando a rede uma vez. O Yuri Alberto não é esse cara. Ele não é. No ano passado foram, não sei, 20 e poucos jogos, ou um pouco mais, ele fez 11 gols. Então, assim, ele teve uma média muito boa, mas ele não é o cara fazedor de gols que vai ser artilheiro de Campeonato Brasileiro. Eu não vejo o Yuri Alberto dessa forma. Acho que ele é um cara que tem muita qualidade, um atacante completo, que sabe sair da área, sabe fazer o jogo de associação, é um cara que trabalha muito bem próximo dos meias, mas ele não tem a característica do pivô, né? De trabalhar de costas, segurar a bola. Tipo o Jô, o Yuri Alberto é um jogador muito diferente em termos de características. Então, assim, ele vai passar jogos sem fazer gols. Eu acho que o ponto é, embora ele não tenha feito os gols, o Corinthians está sentindo muito a falta dos gols do Yuri Alberto nesse Campeonato Paulista? Vocês acham que o Corinthians... Nesse momento não. Nesse momento não, até porque o Roger Guedes está sobrando, né? Isso. Então a questão... Acho que esse é o ponto. Esse é um ponto importante. Eu acho que esse é o ponto. Por enquanto não está fazendo essa falta. Agora, se o time começar a travar e precisar dele e ele continuar nessa, aí eu acho que a nossa crítica pode ir para um outro caminho. Acho que hoje, estamos falando de hoje, né? Hoje, eu acho que, sim, não está fazendo tanta falta. Campeonato Paulista, vamos com calma. E basicamente na entrevista coletiva, o Fernando Lázaro elogiou muito o Roger Guedes. O Thiago, o Roger Guedes, ele é de fato um jogador diferente.
né? Ele é um jogador especial, ele é um jogador que tem uma qualidade técnica muito grande. Eu acho que tem um casamento dele ali com o Corinthians interessante. E percebe-se que com o outro técnico ele estava talvez se auto-sabotando também, e o técnico estava... Porque eu acho que é um pouco de tudo, né? Não gosta do técnico, o técnico não gosta dele, e acaba... a sabotagem acaba de todos os lados, né? Porque, afinal de contas, ele era o titular, né? Cabe, por mais que você não goste do técnico, cabe a você, jogador, tentar fazer alguma coisa diferente dentro de campo, né? Para resolver a parada. E agora ele está fazendo alguma coisa diferente, está chamando a responsabilidade. Você percebe que ele está feliz, está confiante, está com a confiança lá em cima. Então o Roger Guedes é o que o Bonetti está falando. O Yuri Alberto hoje não tá, a gente não está sentindo falta do Yuri Alberto porque o Roger Guedes está arrebentando. E é o cara que faz os gols. 7 gols no campeonato, 7 gols em 9 jogos, está arrebentando. Em 10 jogos, né? E confiança é tudo, né, meu? Sim. Confiança é tudo. Hoje eu até torci muito para que o Yuri Alberto fizesse um gol, para que ele começasse a sentir a confiança para ir retomar a fase dele boa, mas eu acho que o Roger Guedes realmente, talvez esse estilo novo aí do Fernando Lázaro, de conversar e entender, pô, como é que a gente pode trabalhar para você desenvolver o seu melhor futebol, ouvir, o fato dele ouvir, de criar esse diálogo de confiança entre as duas partes, fez o Roger Guedes, apesar dele jogar do jeito que ele gosta agora, sem recompor tanto, começar a render tão mais em campo, tá com velocidade, com potência física, fazendo golaços, tá se tornando um líder em campo, você vê que ele tá chamando o jogo pra ele. Tô gostando muito de ver o Roger Guedes jogar. Então assim, bacana ver isso, porque é um jogador que o Corinthians investiu muito alto para tê-lo, investe, né, mensalmente, né, um salário alto, então a gente precisa que esses jogadores joguem e deem um retorno, até como é o caso do Juliano também. Tô gostando de ver o Juliano nessa nova posição, concordo com o que o Bonetti falou, poxa, é um cara que a gente acabou tirando o status dele, que ele chegou como grande reforço, ele foi um dos caras lá, e é um cara que precisa entrar em campo e desenvolver o futebol, porque ele tem qualidade e ele pode ajudar, como ajudou, com assistência, então eu acho que esse é o caminho, o Corinthians começando a montar um sistema onde você pode aproveitar o melhor de cada jogador. Tem que ter o ajuste do Yuri Alberto, mas eu acho que com tempo, com mais ritmo de jogo, a gente vai ver o Yuri Alberto dar o retorno. E aquela coisa, por enquanto não tá fazendo falta, mas se for uma bola de lata bem enfeitadinha, né, bonitona, joga um perfuminho mais douradinha, até que dá pra dar ela pro Yuri Alberto, vai que não tá marcando gol. Mas é sacanagem também. Bola de lata. Vamos dar uma bola de lata só para uma. Diego Miguel, boa noite. Boa noite. A casa jogou e eu torço muito pelo Lázaro, pois ele tem tudo para virar um Carille, mais um. Acho que do ponto de vista dos títulos conquistados pelo Carille e da história que se repete de um técnico interino que pode vir a ser um grande técnico para o Corinthians na frente. Mas o estilo é bem diferente, né? O Diego falava que gosta dos esquemas do Carille. Me parece que o estilo é muito diferente. Já desde a primeira vez que o Lázaro assumiu a equipe de maneira interina. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. Você vê que ele prioriza mais. Eu acho que ele parece mais com o Tite de 2015, né, do que o Tite de 2012, por exemplo. Sem dúvida. Acho que ele se espelha nesse modelo de jogar, não acha, Bonetti? Sem dúvida, não dá nem assim, ó, a portinha ali, os caras, um passou de um lado, o outro passou do outro, não tem nada a ver conceito de jogo, o que cada um entende como modelo de jogo e futebol, não tem nada a ver. Eu acho que é o seguinte, mas como eu falei lá no começo, de seguir aquela cartilha para se manter como técnico, isso a gente dá para comparar, porque o Lázaro tem vencido jogos e os clássicos. O peso, o retrospecto em clássico, ele é fundamental para um treinador se manter no cargo. A gente vai se lembrar aí, só puxar como que o Abel Ferreira foi se construindo lá no Palmeiras até começar a ganhar títulos e tudo mais. Agora, o Fernando Lázaro, a gente lembra, o Carille era o rei dos clássicos, né? O torcedor do Corinthians falava muito isso, Carille, rei dos clássicos e tal. E ele foi ganhando uma casca com isso, até conquistar os seus títulos. Então eu acho que o Fernando Lázaro, ele pode trilhar esse mesmo caminho por essa narrativa. Agora, olhar para o campo, são times que jogam um outro futebol, bem diferente. Agora o Lázaro tem seguido isso aí, ele está ganhando os jogos, ele está ganhando o clássico, vamos ver agora nas fases finais do Campeonato Paulista como ele vai se sair.
Mas eu acho, viu, Cereto e amigos, eu acho que ele já tem um apreço maior do que o Silvinho um dia teve. Por a mesma coisa, os dois identificados com o Corinthians, os dois que cresceram lá dentro, primeira oportunidade como treinadores, eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que o torcedor corintiano hoje já confia mais no Lázaro do que um dia ele confiou no Silvinho. E a impressão, Charles, é que a torcida gosta do Lázaro, ela desconfia um pouco, né? Ela fica com o pé atrás, né? Mas ela gosta dele, até pela história que ele tem, do pai dele, do Zé Maria, gosta e torce por ele. Torce para ele dar certo. Diferente do Silvinho, o Silvinho não deu liga, cara. Não deu pra, logo de cara não deu liga. Por mais que ele tivesse história no Corinthians, a torcida, não sei se era o jeito de falar dele, que a torcida não entendia, né? Muito complicado nas explicações e tal, mas não deu liga. Com o Lázaro me parece que está sendo diferente, Charles. Exatamente, né? Fernando Lázaro tem uma grande identificação, né, com o Corinthians, com o clube, né? Ajudou a fundar lá o Cifute, foi auxiliar técnico, analista de desempenho e fez com primazia todos esses cargos, fez com excelência, né? Então, por isso, sim, acho que a torcida do Corinthians tem esse apreço e torce muito por ele, porque é um cara identificado com o clube. A gente sabe que ele também quer o melhor. Ele ainda é inexperiente como técnico, mas a gente sabe que ele quer o melhor para o Corinthians, Cereto. A questão da dependência do Renato Augusto, queria perguntar para vocês, para fazer até uma rodada final. Vocês acham que o Corinthians depende muito? É óbvio que depende, né, do Renato Augusto. Mas a gente está falando agora, por exemplo, quando o Yuri Alberto não está jogando bem, o Roger Guedes está resolvendo. O Renato Augusto joga bem todas, né? Então ele joga bem todas. Porque o Lázaro foi perguntado sobre isso no meio de semana, me parece que foi perguntado sobre isso hoje de novo, da história do Renato Augusto dependência. Eu acho que mais do que pensar nessa questão, eu acho que o que preocupa é saber quem poderia jogar na função do Renato Augusto. É a mesma coisa que eu perguntei do Roger Guedes. Quem poderia jogar na função do Roger Guedes quando esses caras não estiverem em campo? Que é isso que mais me preocupa. Quando você vai montar um time sem o Renato Augusto, quem é que você vai botar para fazer essa função? O Juliano não vai ser com a mesma qualidade. Você vai botar o Paulinho ali, não tem as mesmas características. Quem que você vai botar? O que você acha disso, Thiago? E ele tá bem fisicamente, hein? Tá bem fisicamente, tá jogando todas e muito bem. Aliás, o time do Corinthians está bem fisicamente. Vamos falar o que é verdade. A gente cornetou muito o preparador físico, né, o Flávio Oliveira, mas o time do Corinthians está bem fisicamente. Tá bem, tá jogando jogos repetidos, os titulares aí, os 30 a mais, todos jogando, impressionante, né? Porque o Judas falou que o Renato Augusto ele só podia jogar a cada 2 semanas, praticamente. E o Fábio Santos também, os caras estão jogando e estão bem preparados, então acho que de repente... eu lembro também... Cereto, que o próprio Fábio Santos, numa entrevista, ele deu aquela mensagem entre linhas, falando, a gente estava acostumado com um treinamento mais personalizado, e agora é o mesmo preparação física para todo mundo, querendo dizer que isso estava impedindo eles de repetir os jogos, né, fisicamente. Então acho que também a gente tem que dar a mão à palmatória e ver que o Corinthians está indo bem fisicamente. E agora, com relação ao Renato Augusto, quando o Renato Augusto não tá, não tem o que fazer, não tem peça de reposição. Na minha opinião, não tem ninguém, vai improvisar o Juliano não vai bem, nessa de tentar fazer a do Renato Augusto não deu certo. Então, por isso que eu acho, e eu sempre tenho batido que na minha opinião, a urgência de contratação do Corinthians, a número 1, a número 0 hoje para contratar, seria um cara para essa posição. Se falar assim, vamos contratar um cara de peso, tem que ser um cara que possa fazer a do Renato Augusto quando ele não puder jogar. Não tem. Não tem, e não tem no mercado, né? O Corinthians tentou Felipe Coutinho, tentou Matheus Pereira, talvez esteja observando outros jogadores. Jogador assim, o camisa 10 e camisa 9 são os mais valorizados do mercado, né? Custam muito caro. Acho que, além disso, o Corinthians precisaria também de um jogador de velocidade pelas pontas, para tentar mudar o esquema quando você precisar mudar o sistema, para não ficar muito previsível, né? Por incrível que pareça, o Mosquito hoje está fazendo falta, né? E o Mosquito só vai jogar em julho, acho. Julho ou agosto. Ele está fazendo falta, porque ele poderia ser esse jogador para mudar o esquema, para mudar a cara do time. Renato Augusto, sobre o Renato Augusto, Bonetti.
É difícil, né? A gente tá falando de um gênio, de um craque, de um cara completamente diferenciado. Ninguém vai conseguir fazer o que ele faz. Tem que tentar trazer pelo menos um organizador. Eu acho que o tom da crítica em cima do Juliano, muitas vezes, quando o Juliano teve que substituir o Renato. Porque a gente entra na comparação, mas o Juliano ele não é o mesmo tipo de jogador. O Juliano não é cara de organizar time. Ele não é o cara de ficar circulando a bola de um lado para o outro. O Juliano é um outro tipo de jogador. E aí eu acho que ele sofreu muito com as críticas por conta disso. Porque esperar que o Juliano faça o que o Renato faz, não vai acontecer. Então, nisso, eu acho muito difícil olhar para o elenco do Corinthians e pensar quem é que pode fazer isso. Agora, uma coisa está muito clara, a gente teve essa dúvida desde que o Paulinho voltou. O Paulinho voltou para ser volante ou não? Hoje ele entrou na função do Renato Augusto. E não me parece que o Paulinho fará a função de volante, porque eu acho que nem fisicamente ele consegue mais fazer. Então eu acho que o Lázaro está preparando o Paulinho para ser esse cara. Quando o Renato não puder jogar, vai ser o Paulinho, mas o Paulinho também não é organizador como é o Renato. A gente vai sofrer, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. O Paulinho pode entrar nessa posição. O Paulinho entrou outras vezes no lugar do Renato, né? Nesse campeonato. O Paulinho pode entrar no lugar do Adson. Embora não tenha fôlego para fazer o que o Adson faz, o Paulinho não vai ter fôlego para fazer o que o Adson faz, mas acho que o Paulinho vai ser mesmo esse segundo atacante, esse meia atacante. Não foi contratado para ser volante, não tem mais esse fôlego para fazer isso e está voltando de uma contusão muito séria, né? Uma contusão que tem que ser realmente, ele tem que ser tratado com muito cuidado. Charles Toledo, Renato Augusto, Charles. Concordo com amigos dizendo aí que não tem peças de reposição à altura para o Renato Augusto nesse momento no Corinthians. É um jogador diferenciado, nível de seleção brasileira, nível de Copa do Mundo, né, Renato Augusto. Então, nesse momento, o Corinthians é top-down. Precisa contratar aí um meia, né? Esse de Gostei criação. É top o quê? Como é que é o negócio? Top-down. Top-down. Esse termo eu não conhecia. Prioridade ali. Top-down é prioridade zero. Isso, prioridade zero, isso? Mas é estranho o termo, porque é o top e é down, né? É isso, né? Mas é o termo utilizado para dizer que é uma prioridade ali mesmo. Pelos grandes executivos, né? Top-down. Prioridade zero. Exatamente, mas eu quero deixar um ponto aqui também, falando que a gente não tem peças de reposição, mas eu vou dar uma solução pro Corinthians. Daniel Ruiz, que foi pseudo oferecido pro Corinthians, tá? Achei muito bom jogador, camisa 10 do Milionários lá, que foi comprado do Deportiva Fortaleza, o time da segunda divisão do futebol colombiano, jogador barato, muito bom de bola e poderia aí vestir a camisa 10 do Corinthians ou ser reserva ali, né? Mas já foi pro Santos, Charles. Exatamente. Foi era uma boa opção. Ele já foi pro Daniel Santos. Ruiz é bom jogador. Foi emprestado ao Santos. Que coisa, hein? Exato. Então já era. Foi mesmo. Assim como o Andrei está sendo negociado com o Palmeiras, né? É outro jogador que o Corinthians tentou aí, mas também não conseguiu. O problema é o seguinte, gente, o Corinthians não tem dinheiro. Mas se bem que o Santos também não tinha, hein? Perder pro Santos também vai ganhar de quem, hein? Eu achei bom jogador. Vai empatar com quem perder pro Santos? É bom jogador mesmo, também gosto dele. Bom, senhores, rodada final agora com vocês. O Corinthians tem mais 2 jogos pela frente no Campeonato Paulista. Tem o Santos no próximo domingo. O Corinthians vai ficar uma semana sem jogar. E depois joga contra quem? É contra o São Bento, se eu não me engano? Santo André. Santo André. Contra o Santo André. Eu só errei o nome do santo. Os 2 jogos. Santo André fora ou em casa? Em casa, né? Em casa. Último jogo na Arena. E aí, o que esperar desse Corinthians para os 2 jogos que restam no campeonato? Contra o Santos, me parece que vai com todo mundo, vai com força máxima, claro, né? E aí, dependendo da última rodada, para saber se ainda vai precisar fazer pontos ou não vai fazer pontos, porque a partir da terça-feira, jogo contra do Santo André, vai começar um jogo sim, um dia não, meu amigo. Eu acho que a última semana de folga do Corinthians vai ser essa semana aqui. Porque terminou o Campeonato Paulista, começa o Campeonato Brasileiro, acho que na mesma semana, e aí começa a Copa do Brasil, começa Libertadores só no mês de abril, né? Libertadores só no mês de abril. E acho que Copa do Brasil também mais pra frente pro Corinthians, né? Que a Copa do Brasil, o Corinthians entra só mais pra frente. Ele deve entrar em abril também. Mas o Campeonato Brasileiro já começa no mês de março para o time do Corinthians. E aí, Thiago Lima, o que esperar desse Corinthians para os 2 próximos jogos do Campeonato Paulista e para a sequência do Campeonato Paulista? Porque o que a gente pode esperar é um time
desenhado pelo Lázaro, um time que vai ganhando corpo, que vai ganhando uma cara, e o Lázaro vai ganhando também força, prestígio com a torcida. Mas vem mais um clássico por aí, que é o clássico na Vila Belmiro. E aí, Thiago? Olha, eu acho, Cereto, que assim, considerando que a gente viu hoje, e até me surpreendeu, porque eu esperava um time um pouco mais, um time misto, para falar a verdade. Esperava ver Matheus Bidu, aquele negócio todo, jogando, né? Que, graças a Deus, não aconteceu, né? Então, acho que a gente vai ver aí o Lázaro tentando dar uma consistência, evoluir taticamente, mais ritmo de jogo, ritmo também, né? Mais consistência tática dele jogando junto, mais entrosamento dentro do novo sistema tático. Então, a gente vai ver, provavelmente, a escalação se repetir, salvo se algum jogador tiver dando aqueles exames, tal do CK, tá cansado, não sei o quê, perigo de lesão, o que não tá acontecendo, a preparação física tá muito boa, então eu espero ver esse mesmo time, e no segundo tempo algumas mudanças, que é uma coisa que eu sempre falei, gostaria de ter visto no Corinthians, que eu vi o Jorge Jesus fazer no Flamengo, que é: põe os cobras, põe a cavalaria, depois você administra os minutos, segundo tempo, tá, o resultado tá garantido, você tira, aí põe quem você quiser, Bidu e não sei o que mais, todo esse pessoal aí que vocês não gostam. Então é isso, eu gostaria de ver isso e acho que a gente vai ver isso nos próximos jogos. E me assustou, hein, Charles? Só pra fazer um pitaco, quando ele falou, tem uma sugestão, achei que ele ia falar do Wellington Rato, mas não foi dessa vez, gostei de ver, tamo junto. Wellington Rato, né? O Lucas que gosta de brincar com isso, né, cara? Mas todo respeito também com o Mas ele tinha que ser mais, o Charles tinha que ter sido mais rápido na sugestão, não deu tempo. O Santos, exatamente. O Santos chegou na frente, a sugestão tinha que ser mais rápido. Exatamente. Você concorda com essa história de colocar os medalhões, de colocar o que tem de força máxima dentro do possível e vai com o que... Mas é porque o contraponto é essa história, né? Mas é Campeonato Paulista, depois vai começar o negócio todo lá para frente, vão começar as competições mais duras. O que é que você acha, Bonetti? Eu acho assim, ó, Cereto, o futebol é assumir riscos, né? E não tem muito jeito. Eu acho que a mensagem do Fernando Lázaro está muito clara. Ele está usando o Campeonato Paulista para dar rodagem, para esses jogadores entenderem melhor o modelo de jogo, ter um entrosamento melhor. Ele está tentando encontrar o time dele durante o Campeonato Paulista. Agora, tem um risco. Hoje a gente viu durante o jogo o Yuri Alberto caiu de mau jeito. O Renato Augusto chegou lá, chamou atendimento médico. Nesse momento, todos os corintianos já ficaram desesperados. Pô, contra o Mirassol vão perder o Yuri Alberto. Pelo menos isso passou pela minha cabeça, né? Pô, aí perde o Yuri Alberto no jogo que não vale nada contra o Mirassol, será que vale o risco? Mas não tem jeito. Você tá numa fase inicial de campeonato, buscando o seu time, e se essa é a ideia do Fernando Lázaro, ele tem que continuar. Se perder alguém, bom, aí é coisa do jogo, coisa do futebol, vai perder mesmo, os jogadores vão se lesionar, mas eu concordo que ele tem que utilizar o estadual para encontrar o time dele, para ele chegar bem nas fases decisivas, para jogar os clássicos bem. Se acontecer alguma coisa de lesão, algum tipo de problema, aí é do jogo, é do emprego desses caras, é normal que isso aconteça, né? Mas vai fazer falta se isso acontecer, mas não acho que ele deva colocar os garotos para jogar agora. Ele tem um clássico e depois tem um jogo. No máximo que ele pode fazer é dar uma mexida durante esse clássico e na última partida aí sim dar uma esvaziada ali para entrar bem nas quartas de final, semifinal de Campeonato Paulista. Assim, cara, o calendário é uma maluquice, não tem para onde correr. E tem um regulamento do Campeonato Paulista que você tem que olhar. Ou você, porque eu fico pensando também, é pessoal que fala assim, mas é o Campeonato Paulista. Mas aí se perde o Campeonato Paulista. Ninguém quer ganhar o Campeonato Paulista. Todo mundo quer ganhar o Campeonato Paulista, né? Então, em algum momento, você também tem que olhar para o regulamento do campeonato. São partidas importantes que você precisa vencer. E não dá para desqualificar dessa maneira o Campeonato Paulista, que é o que se tem para o momento. Charles Toledo. Exatamente, né? Tem que tentar força máxima mesmo, mas assim, naquele limite de não estourar o jogador, né? De jogador não se lesionar em jogos pequenos. Então, eu acho que é muito dessa linha. Mas hoje o Fernando Lázaro fez certo em escalar ali força máxima, fez o resultado e aos poucos foi colocando peças de reposição para tirar os medalhões de jogo. Bom, rapaziada, quero agradecer muito a vocês que nesse domingo de carnaval estiveram conosco aqui no canal do Cereto e no podcast Timão. Estamos com quase 1h50 de live, ainda estamos com 1.300 simultâneos, passamos da marca de 2.000 simultâneos hoje,
e foi muito bacana, falando muito sobre o Corinthians, e você vê que mesmo no domingão de carnaval, a galera curtindo a nossa programação, curtindo o nosso trabalho, e eu agradeço muito e demais para você. Ó, o Ramon, o último aqui, vou pegar aqui um último comentário, dizendo que o Paulinho não dá para substituir atualmente nem o Juliano. Precisamos de um jogador pronto para jogar quando o Renato Augusto não estiver disponível. É a pergunta que eu fiz sobre a Renato Augusto dependência. Mas eu acho que o Paulinho ainda pode ser muito útil para o time do Corinthians. Se ele conseguir, se ele estiver bem fisicamente, eu acho que ele ainda pode ser muito útil para o time do Corinthians, jogando ali mesmo como meia atacante. Em jogos cascudos, em jogos duros, em jogos importantes, ele pode ser importante para o time do Corinthians. Rapaziada, muito obrigado pelo carinho da audiência. Tiagão, um abraço. Thiago, boa noite. Bom carnaval. Tamo junto aí, quero agradecer demais. Galera do Podcast Timão, chegou junto hoje na live, ótimos números, valeu galera. Não se esqueçam do like, se inscrevam no canal, não só no Podcast Timão, como no canal do Cereto também. Então, foi um ótimo domingo, bom, jogo bom, espero que a gente continue tendo alegria. E como o Bonetti falou, tendo prazer de assistir o Corinthians, que é isso que a gente quer, né? Pra alegrar a nossa vida um pouquinho. Então, um grande abraço a todos aí. Exatamente, porque assistir o jogo do Corinthians nós vamos assistir de qualquer jeito, né? Então, pelo menos que tenha um pouco de prazer, não é isso, Bonetti? Boa noite. Perfeito, é isso, né? E eu sei que quando eu falei isso, você percebeu aqui no chat que eu despertei a ira de algumas pessoas, que eu tô maluco, prazer aonde e tal. A pessoa não gosta de nada, mas tá bom. Eu acho que hoje, esse ano, já é melhor do que foi no ano passado. Não vamos esquecer que o Corinthians precisou dos pênaltis para passar pelo Guarani na Neoquímica Arena nas quartas de final do ano passado. Eu acho que esse ano tende a ser um pouco mais tranquilo. Mas é isso, muito obrigado pelo convite, viu, amigos? Valeu demais, foi bom demais estar aqui com vocês. Tamo junto. Valeu, galera do chat que esteve aí conosco. Valeu, Cereto, Charles, Thiago. Um grande abraço aos amigos. Ótimo carnaval a todos. Esse ano, o ano passado, a essa altura do campeonato, o Silvinho já tinha sido demitido, né, Charles? Então já tinha virado crise e tal. E eu não sei nem se o novo técnico já tinha sido contratado. Aquele que não falaremos o nome, não é isso, Charles? Exatamente, começamos um ano aí com grandes possibilidades e parece que ter uma curva de evolução o time do Corinthians com o Fernando Lázaro no comando. Mas olha só, então aí um abraço pra galera do Podcast Timão, canal do Cereto. Bonetti, valeu demais a participação aí. Thiagão Lima, já é tudo nosso. Ceretão, a galera do chat também. E Cereto, um destaque final aqui, 19 de fevereiro, hein? Há exatos 69 anos nascia o Sócrates brasileiro, um dos maiores ídolos da nação corintiana, tá? Fica aqui a minha menção honrosa e, cara, fenomenal. Jogou muita bola pelo Corinthians, né? E fez muito não só pelo futebol, mas pelo Brasil. E eu não queria jamais colocar na mesma frase Sócrates e Luan, mas faz exatamente um ano que o Luan, 19 de fevereiro, que o Luan não joga pelo Corinthians. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 19 de fevereiro do Campeonato Paulista, no jogo contra o Botafogo, se eu não me engano. Mas faz exatamente um ano e o Luan continua lá ganhando os 800 pau dele por mês. Tal. 800k por mês, né? E o Corinthians não consegue se virar, né? Não consegue resolver essa situação, porque tenta rescindir o contrato, tenta a negociação amigável, mas ele, obviamente, que não quer continuar ganhando e vai continuar ganhando até o final do ano, muito provavelmente. Mas, perdão, Sócrates, você não merecia isso. Mas eu lembrei agora porque o Charles falou da data e eu acabei lembrando. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Deixa o like aí no canal do Cereto, no Podcast Mão. Faça a inscrição nos 2 canais e continue na nossa audiência. Amanhã a gente volta. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue nos canais. Tchau.